Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, piloto automático na área. Hoje estamos aqui com presenças ilustres e internacionais. É isso aí. Hoje a gente vai falar com o pessoal da Ago. Ago é a Mercedes aqui no Rio de Janeiro. A gente vai falar um pouco aí do mercado automotivo. A gente tem aí muita coisa para aprender com os caras. Os caras estão muitos anos aí no mercado. O Igor vai quebrar a timidez dele e vai apresentar os ídolos dele, porque é importantíssimo. Exatamente. Muito bem-vindos, Diogão, Obrigado. Rodrigo, parceiros aí de longa data. Se a gente falar das marcas, né, já tem uma parceria muito antiga. E maior prazer de ter vocês aqui pra gente contar essa história, aproveitar que a gente está no final do ano e tá muita coisa mudando no mercado, né? E tem pouca gente falando, acho que coisa sensata e séria sobre isso. Então, queria pedir para vocês se apresentarem e contar um pouco a história da Ago. Não, os mais velhos primeiro. Acabou muito contigo. obrigado, muito obrigado pela parte que me toca. Precisava expor tanto. Não precisava falar, né? Mas tudo bem. Bom, meu nome é Diogo Garcia. Para quem não me conhece, eu sou gerente do Grupo Ago. Trabalho lá há 22 anos, tá? Vi esse rapazinho aqui, garoto, ia perturbar a gente lá, a gente dava tapa no pescoço dele. É verdade. Ele ia lá com a molecada, todos os amiguinhos dele, e agora tá lá pra gente... A gente vai passando bastão, né? A gente vai agora começou a tomar gosto, começou a aprender o negócio. Tá aprendendo, tá mandando bem, tá fazendo direito. Ele foi lá, tá no departamento de marketing agora e levantou todo o departamento de marketing. Pouquinho em pouquinho ele vai em cada área e vai aprender exatamente a empresa como tem que ser. Como eu fiz um pouquinho no passado, eu não passei por parte de marketing, mas eu comecei lá na oficina e depois fui direto para venda e lá fiquei. E agora se apresenta aí, cara. Legal, meu nome é Rodrigo. Eu cuido de toda a parte de vendas digitais da Ago. Então hoje, enfim, a gente separou, né, a venda de showroom das vendas online. Então a gente entende que o cliente online ele precisa de um tratamento diferente porque ele é muito mais imediatista e muito mais pesquisador do que o cara de showroom. Então a gente tem uma pessoa hoje que faz esse pré-atendimento ao cliente, que responde literalmente o cara no mesmo segundo. Então nosso lead time lá na Ago é muito baixo. E o meu trabalho é esse, é atender o cara da internet o mais rápido possível e a gente poder fazer essa passada de bastão, né, desse primeiro atendimento para o vendedor da maneira mais tranquila, até a gente conseguir que o cliente agende a visita na loja e posteriormente faça um test drive e feche o negócio. Porra, maneiro. E legal vocês falarem isso aí, até pra gente falar um pouco da história da Ago, que dá pra gente ver meio bem que duas gerações aí, ou uma evolução de uma geração. E você tá me chamando de velho, Não, né? de velho não. Jovem há De mais novo. tempo. Jovem há mais Jovem tempo. há mais tempo, isso né? aí. Tu já tá, porra, 22 anos lá. 22 anos, 22 Então, anos. assim, porra, quase a minha idade. Falta pouco pra eu completar os 22. Então, tu já tá lá antes de eu nascer. Então, eu achava interessante você... O povo tá vendo, hein? O povo tá vendo. Achava interessante vocês comentarem. A gente fazer mesmo a história da Ago lá, que, assim, porra, é uma história bem antiga, né? E acho que a gente vai conseguir bastante ver a evolução de como que era antigamente, até chegar hoje nesse mercado digital, que é uma coisa que modificou muito, né? O jeito de trabalhar, a proposta, o jeito que o carro chega apresentado nos clientes, né? Nos futuros clientes. Fala um pouco da gente aí, como é que foi lá, desde a época da fundação até dos dias de hoje. Cara, o que eu acho interessante é a gente falar sobre o mercado digital. O mercado digital é maravilhoso, é o presente, não é nem mais o futuro. Mas eu acho impressionante o que acontece com a gente lá. Pode ser que aconteça com outros também, mas o nosso mercado presencial é muito forte. O nosso dia a dia é muito forte. O prazer que as pessoas têm de ir lá na loja, sentar, bater papo, no meio do caminho faz um negócio, o cliente quer ir lá na loja visitar, isso é muito grande. A gente vende bem no digital, desculpa. Mas o nosso presencial é muito grande. Antigamente não tinha nem WhatsApp, você não tinha nem... Cara, telefone era um telefone fixo, igual o telefone do Batman. Quando tocava, a gente ia lá atender para saber o que era. E o cara tava em Belo Horizonte, o cara tava na Bahia, ele viu um anúncio de jornal que a gente fazia anúncio para o Rio, fazia para fora do Rio, queria saber como realmente era aquele carro, você não tinha como mandar foto, você não tinha como fazer nada. E o cara confiava e mandava uma ordem de pagamento para o banco no Rio de Janeiro e a gente mandava a carreta entregar lá quando não ia dirigindo.
Quando não ia, o nosso motorista dirigindo de lá para cá. Hoje, a Água, ela voltou a ser o que era antes. Antes de ser Água, a gente era uma loja de seminovos premium, chamada Corvette, em Copacabana. Logo depois disso, a gente virou Água e continuou Água e Corvette. Só que como foi crescendo muito, vieram marcas, a gente passou pela Peugeot, passou pela Hyundai, passou pela Jeep, Dodge, Chrysler, Ram. Nós abrimos muitas concessionárias e acabou não ficando com foco no carro usado, né? Que foi o que a gente sempre gostou, né? E de um tempo para cá a gente começou, cara, por que a gente não volta? Por que não faz? Por que não sei o quê? Ah, não, mas está indo muito bem, essas marcas são boas. E parará, a gente tem o amor por todas as marcas que a gente passou, a gente tem guardado só coisas boas delas. Só que de um tempo para cá, a gente olhou e falou assim, cara, se a gente focar no carro premium, eu acho que a gente faz tanto quanto vender um volume grande. E é uma coisa que a gente gosta mais. A gente gosta mais de você chegar lá, tomar um café, bater um papo. A gente gosta mais desse tipo de coisa. Então, a última marca que a gente representou, nós comercializamos e abrimos a nossa loja aqui, do outro lado, que é a Água Seminovos, que a gente apelidou de Collection, que nós já fomos Collection há um tempo atrás. Então, a gente tem de tudo lá. Todas as marcas são bem-vindas na nossa Água Seminovos. Carro consignado, carro que a gente compra, carro que a gente pega na troca, tem tudo lá. A gente compra carro zero, como as outras pessoas fazem, manda blindar. Se você está procurando um carro que eu não tenho, ontem, por exemplo, nós vendemos 2 Hyundai Creta. Compramos, vamos blindar, vamos entregar ao cliente. O cliente queria comprar com a gente. Então não é só Mercedes? Na Água, ao lado, não. E a gente não é só Mercedes, nós temos Mercedes, Land Rover e Jaguar. Ah, legal. Tem pouca gente que sabe disso no mercado. Né, irmão? A gente tem uma loja em Niterói, Land Rover e Jaguar. Tá? Então nós somos 3 marcas premium, Mercedes, Land Rover e Jaguar. E agora a parte premium do seminovo. O que é a parte premium do seminovo? Eu trabalho com carros de todas as marcas, de todos os preços, com qualidade. Procedência. Com procedência, com tudo. A gente vende qualquer carro, desde que tenha qualidade e procedência. Então quem compra um carro seminovo hoje na Água, ele já vai comprar um carro com checklist completo. Todo, completo. Achei engraçado, Dioguinho, até pegando o gancho, a gente teve um caso muito curioso de uma CLA 45 2015 que chegou com 4.000 quilômetros. E assim, quando o cliente entra na loja, a primeira coisa que ele olha é falar, cara, como é que esse carro tem 4.000 quilômetros, né? E a gente consegue ir lá usar a estrutura da Mercedes para dar suporte também à loja de seminovos. Então a gente pega aquele carro, coloca no computador da própria Mercedes para verificar a quilometragem exata do carro. E não só a quilometragem, mas todos os outros itens, a originalidade do carro como um todo. Então, enfim, a gente acaba usufruindo dessa nossa estrutura, dessa nossa base para poder também dar suporte à loja de seminovos. A gente mede muita qualidade com o retorno, né? Com a garantia, né? A gente fez uma conta mês passado, nós abrimos a Collection dia 1º de abril de 2022. Então, no fechamento do mês, a gente não teve 5% de retorno de garantia. Assim, nenhum. Assim, o carro voltou... tá desbalanceado. O carro tá tremendo a direção. Levei na nossa parceira Widma e Zero. Ficou maravilhoso. Assim, coisas bobas. Assim, não quebrou um câmbio, não quebrou um motor, estourou, eu descobri que o meu carro foi batido. Eu não tenho, assim, nós não temos esse problema. O retorno é de quem conhece a experiência de vocês, que é premium e quer certificar que fica na excelência. Sabe que vocês vão atender também, né? Que eu acho que é um grande diferencial. Na hora, a gente atende na hora. Não tem, não, eu vou ver, peraí que eu vou falar com a diretoria, não. A ordem lá é resolver. A ordem lá é resolver. Resolve. Pronto. Deixa o cliente feliz, deixa o cliente satisfeito. Resolve. E também, pegando esse gancho, o Isaac, que é o nosso commercial man, né? Comprou uma leva de carros antigos, colecionáveis. Clássicos, né? Carros clássicos. Que a gente olhou e falou assim, cara, que ele tá fazendo? Ele tá maluco. Ele tá maluco. Aí você pega e fala assim, será que isso vai dar dinheiro? Não é preocupação.
o retorno que a gente teve de clientes lá da Prado Júnior, que o avô comprava carro com o nosso presidente, o senhor Herman, e aí vieram os filhos, vieram os netos, aí viram que a gente tinha lá uma 280 SE 1972, um Fusca não sei que lá, 1973, esse tipo de carro. Os caras voltaram a visitar a nossa loja. E aí os netos hoje em dia estão comprando. Foi uma ação de marketing. Então, foi uma ação de marketing, uma ação para o comercial que virou marketing. Sim. Então, você passa na loja agora ali, você tem duas 300 GD 1982 na porta. Aquela Mercedinha vermelha? A vermelha e a verdinha. As classes Gs. Muito Classe legal, G. cara. Tem o Red Pig, que foi uma homenagem que foi feita para a Mercedes-Benz, né? A primeira AMG do mundo, era o Red Pig. E nós temos lá atrás nossos colecionáveis, lá, nossos clássicos. Então isso daí trouxe muito da história, né? Porque eu sempre falei, nós temos história. A Água tem história. E quem tem história tem responsabilidade. Quem tem né? história tem responsabilidade. E só pra gente manter no raciocínio, aí beleza, a gente veio andando até os dias de hoje para lançar a Água Collection. Quando que foi a necessidade que vocês viram de investir no departamento de marketing? Porque isso é... O departamento de marketing antigamente era o quê? Tu anunciava na 4 rodas, era o boca a boca 90% das tuas vendas, e depois veio aparecer a Web Motors, muita gente vendeu jornal Balcão. E Muito assim, jornal né? Balcão. Tu veio andando nesse Até página amarela a gente anunciava. Até página amarela. Onde vocês viram, qual foi o momento que sentiu a necessidade? Pô, a gente precisa ter um departamento de marketing, a gente precisa ter um novo canal de vendas. Foi para agregar, foi para manter, foi para não sair Posso do fazer radar? um parênteses na pergunta, não? Aham. Pode. Posso? Você? Claro. Não, eu lembro, assim, a gente falava, eu acho que o marketing, encapsulado como pensa marketing, não sei quando é a área, mas a Água, na minha opinião, sempre pensou muito em experiência e ela foi uma das primeiras empresas instagramáveis da Minas Américas. Foi. Porque a maioria das pessoas, pelo menos da minha geração, todo mundo vai lembrar do Papai Noel da Água. A Água era uma concessionária que lá atrás, onde eu acho que só estava se fazendo jornal e tudo mais, mas ela tinha um Papai Noel que ficava em cima de uma... Era uma SL, não era? Era uma SL, Papai Noel Playboy. Da última vez eu falei isso aqui, ele era Playboy, andava de conversível. E tinha o dia. Além disso tudo, você tinha o dia que ia acender o Papai Noel. Eu não lembro bem o dia, mas o Papai Noel acho que surgiu em 1994. Foi a inauguração dessa inauguração loja, né? da loja aqui. Mas antes do Papai Noel, vocês não lembram, você? 94? Tu era nascido? Era. A gente pendurou uma Mercedes No Carvalhão, não? no salão, dentro do salão. A inauguração da loja, o lançamento do E320, em 1994, se eu não me engano, também está me falhando a memória. O Hans Donner fez um projeto para a gente, assim, cara, a gente queria fazer um negócio impactante. Eu nem trabalhava lá ainda, porque eu era fã da Água também, quando ele era pequenininho, e eu ia lá toda semana. E aí tinha uma pendurada, saindo de meio que um túnel, assim. Então, as pessoas iam na loja ver esse trabalho, e logo depois veio o Papai Noel, que também foi desenhado por ele. Não, e o Papai Noel era impressionante, porque todo mundo Parava para tirar foto. Todo mundo tirava. E você fazia qual? Aquela loja do Papai Noel. A loja do Papai Noel. Virou ponto de referência. Ah, você tá chegando na Barra onde, passou a loja do Papai Noel? Exatamente, era isso mesmo. Ó, passou a loja, tu vai ver o Papai Noel em cima. Onde é que fica a tua loja? Não tem o Papai Noel. Assim como eu lembro outro fato marcante, que foi a Água The Collection lá atrás. Eu lembro que tinha um adesivo metálico, que assim, como se fosse um selo de qualidade Collection. Exatamente. E ficava ao lado direito. Eu sempre passava babando, porque era aquele conceito de carros muito exclusivos. Então, a área de experiência da Água já é antiga. Eu fiz um parênteses no meio da pergunta. Né? Mas A loja tinha uma pista, você lembra? A loja tinha uma pista de madeira dentro, era um 8. Uhum. Você podia fazer se você quisesse Ela fazer tinha as vagas meio inclinadas, né? Tinha as vagas inclinadas, ela tinha carro pendurado, ela tinha ela era uma loja aberta de lona, né? Foi um estilo, se eu não me engano, acho que foi uma loja americana, que foi copiado, né? Fez igual, era toda plantas em volta da loja toda. A loja era muito maneira. Não, aquela muito loja maneira. era demais. Por isso que, você vê, marcou a memória. Marcou, era muito maneira. Uma loja bacana. Hoje a gente está no mesmo lugar, só que com showroom de 700 metros quadrados fechado. Bem bonito. Agora então com um novo letreiro lá,
Se vocês já viram, eu acho que tá chamando um pouquinho a atenção, né? Sim. Ficou pequenininho. Um água pequenininho assim, né? Um aguinho pequenininho, ficou Aqui legal. na frente, né? É verdade. Mas eu vou deixar a parte de marketing aí pro Mas Rodrigão. respondendo, assim, a diretoria lá da empresa sempre foi muito envolvida com o marketing, assim. Meu avô sempre deu pitaco em tudo. Assim, todos os anúncios não passavam, não iam sem o aval dele. Então, eu acho que o que mudou de lá pra cá é que antigamente a gente, você tinha a figura dos diretores, né, em que apitavam muito numa questão de um anúncio de jornal, em uma propaganda, um evento específico, e hoje a gente tinha muitas agências parceiras, tá, terceirizadas. Então, hoje, até pela empresa estar maior, a gente meio que faz as coisas in-house. Então, a gente tem designer dentro de casa, a gente tem analista dentro de casa, não precisa contratar 1 milhão de agências para fazer trabalhos diferentes. Sim. Então, a gente centralizou isso, a equipe cresceu. E hoje, assim, se antigamente você trabalhava 1 ou 2 canais de vendas, hoje existem milhões de canais Nossa de venda. Senhora, Então, a é gente uma trabalha, assim, só de portal de venda de carro, tem Web Motors, de carros, OLX, Chave na Autoline, mão. chave na mão. Tem um do Banco Votorantim também, Meu Carro Novo, por aí vai. Então, assim, você tem que gerenciar 8 plataformas diferentes de anúncio de carro, fora anúncio de Google, anúncio de Facebook, Instagram, criação de conteúdo. Então, é um negócio muito mais complexo do que era antigamente, que era, enfim, fazer uma arte ou coisas nesse sentido. Sim. Então, a gente, enfim, profissionalizou o nosso departamento, trazendo experiência para dentro de casa e não contratando somente uma agência para fazer tudo. Quantos por cento dessa venda hoje vocês imaginam que vem do marketing? Do marketing hoje a gente tem, do departamento de vendas online, Sim. cerca de 20% do total. Porra, legal. Isso tudo mudou Considerável, muito né, cara? na pandemia. A pandemia ajudou a enxergar um conceito que já existia, tá? Já tinha muita gente de Instagram, já tinha muita gente de Facebook, um pouco menos, mas o Instagram foi o grande passo desse negócio. O Webmoto já existia, mas não era tão forte. A gente tinha muita passagem. O que é a passagem? O que a gente chama de passagem? O cara que para e entra. O cara para, entra, olha, vai para casa, depois pesquisa. Mudou. Isso na pandemia, o cara vai, pesquisa, depois para e olha. Então eu tenho que ter uma equipe tão profissional atrás do computador quanto a que está dentro do salão. Tem que ser a mesma, tem que ser assim. Se não Tem que ter for a melhor, sinergia. se não for melhor, porque tem que estar tudo na palma da mão. Tem que ser muito rápido, cara. O cliente de internet, ele é imediatista. A nossa principal dificuldade no início do departamento era essa passada de bastão da pessoa que faz o primeiro atendimento para o vendedor. Que você tem um vendedor que faz 1 milhão de coisas dentro da empresa. Ele manobra carro, ele faz a entrega técnica do veículo, ele é responsável por fazer a revisão de entrega, por simular financiamento. E muitas vezes ele está ocupado com outras tarefas e acaba não atendendo o cliente digital de imediato. Na velocidade, né? Na velocidade que precisava ser feito. Porque o cliente manda mensagem para a Água, manda para as outras 10 funcionárias ao mesmo tempo. Quem responder antes sai primeiro. Sim. Então, e essa passada de bastão do digital para o físico a gente errou muito. Não foi fácil. Não, a gente tentou várias formas. Tá? Várias formas. E cara, eu tô com você no WhatsApp. Nunca te vi na vida. Tô lá. Aí tô negociando um carro contigo. Chegou o Igor. Chegou na loja. O Igor já é meu cliente há 20 anos. Comprador. Cara, isso daí é meu, é teu, é de 99,9% da população. Sim. Eu vou pedir um minutinho pro cara do WhatsApp e vou atender o Igor. Eu não vou pedir um minutinho pro Igor, que foi lá na loja me ver, e eu não vou lá e vou ficar no cara do WhatsApp. Sim. O cliente do WhatsApp, ele também está falando com outra pessoa. Se a outra pessoa não está fazendo nada, está passando todas as informações, está isso, está aquilo, daqui a pouco ele fechou o negócio, o Igor foi lá, tomou só um café comigo, eu perdi a venda. Não, e a gente teve esse mesmo dilema na operação lá, porque imagina o seguinte, vocês conhecem a nossa loja, é acelerada. 220 total. Aí você tem um cliente que manda no WhatsApp, pô, eu queria saber quanto é que é o jogo de pneu pra mim é 600. Como é que faz? Aí você tá com outro atendendo aqui na frente, quando faz? A gente só conseguiu também mudando Separando. um pouco a experiência. Tem que mudar. Integrando. Mas até lá a gente apanhou, tomou na cabeça pra caramba. Aí ficava naquele, pô, digital não funciona. Aí fica, digital não funciona. Aí tu, não, peraí, digital funciona assim. Tem que ser assim, 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 assim. Isso foi
bateu a tecla, ele bateu a tecla, só funciona dessa forma aqui. Tem que funcionar. Eu visitei algumas concessionárias um tempo atrás e falei, Rodrigo, nessa concessionária tal, nessa tal aqui, funciona dessa forma, assim, assim, assim. Ele falou assim, pô, eu acho que é a forma que tem que funcionar. Então, implanta. Implantou, deu certo, funcionou. E a gente ainda está muito aquém do que pode chegar. Tá? Mas é o que eu te falo, a gente tem muita visita, cara. Você passar um dia com a gente lá, você vê que, caraca, bicho, como é que entra gente nessa loja? Entra gente sempre que eu vou, eu encontro um amigo. Sempre que eu vou na água, eu encontro um amigo. Entra gente só para ver, entra gente só para tomar café, entra gente que... Fluxo de revisão do dia a dia. Fluxo de revisão do dia a dia, que é normal. Entra cliente para comprar, entra amigo de um cara que está falando com vou usar o exemplo do Pedro na web. Aí ele tem um amigo no Rio de Janeiro, eu vi um carro assim, 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 porque meu amigo está negociando com o Pedro. O cara já falou, pô, meu irmão, tá na Barra, dá uma passada lá. Acontece isso toda semana. O nosso fluxo lá é muito grande, nosso presencial é muito grande. E a nossa carteira é muito grande, é muito forte. E para fazer essa galera que tá lá, porra, imagino que vocês têm colaborador lá também com 20 anos de casa. Muitos, a maioria. Como que fez para essa galera entrar nesse mundo? Porque é um desafio, cara. A gente, assim, não é nem que a pessoa não tem capacidade de fazer, mas ela tem uma resistência de começar a fazer e de achar que vai ser mais trabalhoso, que aquilo ali não vai dar certo. E eu vejo muita gente tentando implantar essa parte mais digital nas empresas, mas com a galera que tá lá muito antiga, que pegou, pô, quando tu abria a ordem de serviço no carro para fazer revisão na mão, não tinha nem computador. E tem muita gente dessa trabalhando ainda. Como que vocês fizeram para botar na cabeça do cara que ele tem que fazer aquilo ali que vai dar o resultado lá? Mas eu interpreto isso de uma forma diferente. Eu acho que você precisa ter uma equipe eclética. 100%. Então eu não preciso ter todo mundo ali da equipe de vendedores fazendo Instagram. Eu preciso ter o coroa ali que trabalha lá há 25 anos, que conhece todos os detalhes da marca. E esse cara vai ter um fit melhor, talvez, com um cliente com um pouco mais de idade, que vai ter um papo no mesmo nível do dele. Talvez se fosse um cara mais jovem, mais, enfim, seja melhor ser atendido por mim. Então, dentro da água, esse cara não tem um olhar de fim de linha. Não tem fim de linha. Eu acho que a gente tem diferentes figuras comerciais para diferentes clientes. Não existe fim de linha. Cara, hoje, o vendedor é a coisa mais barata que uma loja tem, uma concessionária tem. Se ele vender um carro, ele se paga. Então, você tem que ter de tudo. Tem meses que o vendedor mais coroa ganha mais do que o vendedor digital. Ele pega um mês que a clientela dele que ele trabalhou veio comprar. Vai ter um mês que o digital veio e os clientes dele não vieram. Então você tem que ter de tudo. Você tem tudo lá na loja. Mas mesmo os coroas, eles estão fazendo. Legal. O número, o bolso, faz com que a gente mude. Sim. Então, quando você vê, se o cara tá... Cara, o cara fez essa lâmpada aqui e tá dando dinheiro. Por que eu vou fazer aquela ali? Pô, vou fazer uma lâmpada igual a dele. Então, todo mundo hoje faz tudo. Até mesmo o cara do digital, ele já tá com dificuldade de ficar só no digital. Porque ele tem o retorno dos clientes. Sim. Que compraram com ele há 2, 3 anos atrás. Então, eles não atuam... Desculpa, foi mal. Só para eu não perder o raciocínio que eu queria entender. Eles não atuam em conjunto? Eles atuam autônomos? Separadamente. Então, o cara digital trouxe um carro para a loja, é ele que vai receber o cara lá embaixo. Perfeito. Não tem... Então, é um jeito também de tu conseguir liberar mais um pouco, né? Porque essa parceria, às vezes, meio que trava, porque o cara digital acha que ele trabalha muito, traz o cara e não ganha tão bem quanto o cara que vendeu. Não. Então, eles são autônomos. Eles são autônomos. Cada um cuida do seu negócio. Legal. Cada um cuida do seu negócio. O cara digital, ele vai... A gente tem uma pessoa antes do vendedor digital. Um recepcionista. Como é o nome? É como se fosse... É um operador de lead. Operador de lead. Ah, sim. Mas ela tem o mesmo papel da recepcionista na loja. Igualzinho. Quando o cliente entra na loja, a primeira pessoa que ele para é recepcionista, para anotar nome, telefone, veículo de interesse. No digital é a mesma coisa. Só que no digital essa pessoa, ela tem como se fosse um termômetro, que vai dizer se o cliente está quente, frio ou morno. Se o cliente estiver morno ou quente, ela passa para o vendedor. Se estiver frio, ela não passa, ela fica para ela. Entendi. Porque ela, em tese, ela tem mais paciência de trabalhar o cliente do que o vendedor. Sim. Então ela segura. Às vezes chega o cara que fala assim, quanto é o preço desse carro aqui? Aí ela fala, tum. Aí o cara não responde mais nada. Aí vai lá e catuca. Aí fica lá, cri, 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 que daqui a pouco ela catuca. Então, o que você achou do preço?
Aí o cara nada. Cri, 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 cri. Aí na hora o cara fala assim, achei um pouco alto, que eu achei esse carro menor, com um valor menor. Quer dizer, ele está pesquisando. Esse cara já deu uma esquentadinha. Aí eu passo pro vendedor. Então até o cara falar alguma coisa, ela fica perturbando. Enquanto ele não falar assim, não tem interesse, aí ela... Agora vamos pegar o seguinte, a gente estava falando da experiência, né, do digital, que mudou muita coisa no mercado, e a gente falou do funil para baixo, né, de quem já está comprando, quem já ligou, já começou um contato. Vocês são uma empresa com uma história gigante, tem a credibilidade gigante, mas a gente sabe que o digital também deu espaço para muito novo parecer grande demais. Como é que vocês enxergam isso? E assim, como é que o cliente hoje, no digital, a gente compra muita coisa assim, pelo marketing, né? Como é que sabe quem é de verdade e quem é de mentira? Cara, quem fala pra gente são os próprios clientes. Eles é que vão lá na loja e dão a experiência dele com fulano, ciclano, beltrano. Tem muita gente boa no mercado. Eu acho a concorrência maravilhosa. Eu gosto de ter concorrentes bons. Se ter concorrente ruim, tu acaba ficando em cima do pedestal. Fica marrento. Eu gosto de ter concorrente bom. Se o cara é bom ali do meu lado, ótimo. Vamos ver se eu sou melhor do que ele ou eu sou pior do que ele. Às vezes eu perco, às vezes eu ganho. Mas ele vai subir o sarrafo de alguma maneira que tu vai ter que evoluir, né? E eu vou evoluir. Se ele subir a linha dele, eu vou subir a minha. Se ele subir mais um pouquinho, eu vou subir a minha. E se ele subir demais, aí nós vamos entrar com a força pesada. Vamos ver quem aguenta. Não dá pra ficar parado, né? Não dá para ficar parado. Então a gente vai usando a arma que todo mundo usa. A gente não cria, a gente cria algumas coisas, a gente copia outras e vai fazendo. Só que hoje a gente tem, o que eu repito para todo mundo, história. Você tem um CEP, se você quiser me processar. Se você tem, uma loja no mesmo lugar há 30 anos, eu não pulo daqui até aqui, tá lá. Se você tiver algum problema comigo, passa lá que a gente resolve. Tem o pessoal que está na internet, você sabe onde é que está? Ninguém sabe. Essa é aquela proposta que o Gerson teve aqui conversando com a gente, que tem um PL, acredito que vocês devem estar sabendo, né? PL 1854. É isso aí, que é para regulamentar a profissão. Que é o certo. Que vai separar muito aí, e o consumidor final vai acabar ganhando mais, né, cara? O que vocês acham disso aí? A regulamentação, é essencial ou não? A regulamentação da venda, do vendedor, é como a regulamentação do vendedor de imóvel. O cara tem que saber o que ele está vendendo, cara. O cara tem que conhecer o que ele está vendendo. Tem que saber o que é um carro batido, o que é um carro com motor batendo, o que é um carro com motor serrando, o que é uma embreagem que está gasta. Tem que saber, cara. E no final das contas, quem está ganhando com tudo isso é o cliente. É o consumidor, cara. O consumidor ganha. O consumidor ganha, cara. Vender, eu não estou vendendo uma caneca que ela cai no chão e quebra. Hoje em dia, os valores de automóveis são valores que a gente comprava antigamente, apartamentos, casas, terrenos. Sim. Dinheiro que a gente investia em poupança, em fundos de investimento para deixar para a nossa aposentadoria. Hoje o carro é um bem caro. Então você tem que comprar bem, cuidar bem para poder vender bem. A gente precisa que o consumidor também cuide do carro dele. Para depois chegar lá e falar que, pô, mas olha aí, usei o carro e agora você está me querendo pagar preço de banana? Não, cara, eu preciso que você cuide do teu bem aí, cara. Cuida dele, faz um polimento, bota um PPF aí, faz um negócio bacana aí para você cuidar. Você não tem que manter a tua casa reformada, se tu quiser vender. Sim. Vai vender a tua casa com encanamento podre, a elétrica toda ferrada? Não vai. Então cuida bem do automóvel também, que ele vale dinheiro. Perde dinheiro? Sim, mas ele vale. Tenta vender tua casa hoje, tá duro. Tenta vender teu apartamento agora. Quanto tempo tu leva para vender? Vai depender do estado dele, né? E teu carro? O carro vende rápido, né? O carro, se tu só vai fazer o seguinte, eu vou aqui numa loja aqui, vou numa loja aqui, vou ver quem dá mais e vendo. Exato. E se eu não gostar da avaliação, eu vou na Web Motos ali, baixo o preço e vendo na hora. É rápido. Realiza muito rápido. Então o carro você realiza. Então você tem que cuidar do teu bem. O carro é um bem. O consumidor tem que botar na cabeça. O carro é um bem. Cuida. E você pode precisar daquela grana imediata. Aí você vende aquele carro ali, fica tranquilo. Aí você pode vender o teu apartamento com calma
depois compra o carro de novo. Sim. Você precisa de locomoção. E a gente valoriza quem cuida, né? E a gente valoriza quem cuida. Quem cuida paga bem. Quem cuida a gente paga bem. É porque é matemática, né? Quanto melhor o carro tiver, menos você vai ter, melhor vai ser a garantia, mais bem atendido vai estar o teu cliente, ele vai girar muito mais rápido, porque principalmente nesse mundo que vocês vivem, que não é um negócio de carro barato, ninguém vai consertar o carro com 500 pratas, nem né? pensar. Então o cara quer fazer um investimento ali de uma coisa que ele vai pagar o preço que realmente vale, né? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Só para manter nessa, vocês valorizam mais quando o cara faz a revisão com vocês ou não? Cara, eu valorizo quando ele faz a revisão dentro da concessionária. Assim, se ele quiser fazer na minha concorrente, beleza, não tem problema não. Mas tiver o selo, né? Mas tem que fazer o que o manual manda. Tá. Faz o que o manual manda. Não adianta você chegar assim, não, eu só fiz isso aqui. Mas o manual mandou você fazer isso, você não fez. Então, existem revisões e revisões, você sabe muito bem disso. Quando o carro passa de uma determinada idade, não tem problema nenhum você não fazer na concessionária, desde que você faça na oficina de confiança. Existem muitas oficinas de confiança, e mais uma vez aqui, vou falar no nome da nossa querida parceira Widman. Uhum. Ele tem todo o maquinário, ele tem gente lá com experiência, mecânicos que já foram até mecânicos nossos no passado, que estão lá. Tudo eles fazem com cautela e com responsabilidade. Então eu ligo para lá, falo assim, Giovanni, esse carro assim teve contigo? Pô, esse carro é do seu Bernardo, do seu Rodrigo, do seu fulano, pô, faz tudo comigo aqui, Diogo. Pô, o carro é perfeito. Beleza, para mim tá valendo. A palavra deles vale. Exatamente. Entendeu? O carro mais novo, não, eu gosto que seja na concessionária. É uma BMW? Irmão, vai para a concessionária BMW. É um Audi? Vai para a concessionária Audi. É um Volkswagen? Vai para a concessionária Volkswagen. O carro mais antigo, a gente sabe que a concessionária tem um preço mais caro. Às vezes o cara não quer gastar. Então, vai numa oficina de confiança. Não, tem um mecânico, lá no Rio Comprido, lá não sei aonde, lá em Deus me livre, o cara trabalhou em 1900 Guaraná de rolha, pô, o cara faz no quintal da casa dele. Mas o cara é top. Meu irmão, pelo amor de Deus, cara. Não dá pra confiar, né? Não dá pra confiar, né, cara? Não dá pra confiar. A gente estava falando de avaliação, eu acho que você está há 22 anos no automóvel, já viu muita coisa, mas eu não sei se foi a primeira vez que carro teve essa valorização e que muita gente que foi vender o seu carro usado ainda estava vendendo a mais do que tinha comprado. Isso foi a primeira vez ou já aconteceu isso alguma vez na história? Antigamente tu comprava um carro 8 horas da manhã. 10 horas da manhã ele valia mais 20. Meio-dia ele valia mais 50. Isso é na época do Sarney? Naquela época lá, dos fiscais de Sarney, que tu ia no mercado, o cara remarcava o preço dentro do teu carrinho. 2 horas da tarde ele valia menos do que tu comprou às 8. Então, naquela época era pior do que hoje. Você tinha que saber o time de você vender o carro. Era muito maluco. Era muito maluco. Mas assim, era mais rápido e a informação era mais lenta. Era mais rápido e a informação era mais lenta. Como é que pode? Só que era muito maluco. Hoje em dia, a gente tem uma amiga vilã, que chama tabela FIP. Ela é nossa amiga e ela é nossa vilã. A gente se baseia em determinados pontos nela e toma bastante pedrada em determinados pontos nela. Hoje, nessa tabela, que todo mundo conhece, tem carro seminovo avaliado mais caro do que um zero na loja. Então, como é que você vai falar isso para o cliente? Tá, a gente aqui em off, eu usei o exemplo de um Range Rover 2021, que ontem eu avaliei no valor X, e o cliente, pé da vida com o valor que eu avaliei, eu falei assim, qual o valor que você tem na cabeça? A tabela FIP dele é 694 mil. Eu mostrei a nota fiscal para ele, olha aqui, um carro 2 anos, acima do seu, vendido por 715. Como é que eu vou pagar 694 mil no seu carro? Não, mas meu carro vale, e não teve jeito, ninguém tirou da cabeça dele, porque todo mundo está vendendo a tabela FIP, todo mundo está vendendo a tabela FIP, cadê? Me mostra aí quem está vendendo. O mercado mudou, cara. Antigamente que eu falo até um tempo atrás, pode botar até uns 4 meses atrás. Depois da pandemia, eu acho que eu vou falar assim, todo mundo ficou com medo de morrer? Esse é o gastando, né? Agora.
Vamos fazer, vamos comprar moto, vamos comprar Rolex, vamos comprar barco, vamos comprar apartamento, vamos comprar tijolo, vamos reformar, vamos fazer, vamos acontecer, vamos aproveitar a vida. E aí tudo ficou, né, maluco, a gente não sabia o preço. Você pagava errado e vendia errado. A realidade é essa, a gente pagava errado e vendia errado. O cliente usava e ainda vendia pelo mesmo preço ou mais caro, estava muito doido. Teve cliente que comprou carro com a gente no finalzinho da pandemia, já errado, e trocou há pouco tempo atrás, mais caro do que ele pagou no finalzinho da pandemia. E eu vendi mais caro ainda. Mas isso agora mudou, isso agora voltou para a realidade. Agora você tem uma desvalorização real mesmo. Hoje você tem as eleições que, de uma certa forma, elas dão uma travada no mercado. Independente do que aconteceu, o Brasil continua. E a gente fica mais receoso, porque a gente tem IPVA por aí. IPVA de carro premium é caro. Às vezes é o lucro do carro. Então você tem que segurar. Aí acabou a eleição, entra a Copa do Mundo. Aí tem a Copa do Mundo junto com o Natal e Ano Novo. Férias. Mas o ano acabou. 3 meses depois, carnaval. 3 meses depois, carnaval. O ano acabou. O ano já acabou. A gente já botou na cabeça que o ano acabou. Agora a gente está trabalhando para pagar a conta. Pagar a conta, fechar no azul ali, tá lindo. Então, hoje o mercado tem que ser muito cauteloso. Tanto para quem compra, isso vale até um toque para o consumidor, tanto para quem compra, quanto para quem vende. Não é a mesma coisa. Não está igual. Então, você não pode pagar caro, eu não posso pagar caro. Tem que ter um balizador aí, um equalizador desse negócio aí. E assim, eu tô vendo um dificultador, né? Porque se a gente fala antes da pandemia, já tinha uma impressão do cliente que quando ele colocava o carro dele na troca, a avaliação sempre ficava aquém. Porque eu acho que ele tinha como referência o valor final. Uhum. A gente teve a pandemia que inflamou totalmente os valores. Quem não conhecia a FIP passou a conhecer a FIP. Ficou famosíssima, né? A FIP, acho que ela foi uma das mais famosas da pandemia. Todo mundo da pandemia foi... sabia falar FIP. Então, assim, como é que está hoje a percepção do consumidor? Você vê que o consumidor está deixando de fazer negócio, às vezes, porque ele está com uma ideia errada no carro? E talvez o que ele teve de avaliação hoje pode ser que ele não tenha amanhã? Cara, ele está deixando de fazer negócio, mas a gente não está, não. Então, o médico, ele vive para aquilo. O advogado, ele vive para aquilo. Vocês vivem do negócio de vocês, nós vivemos do nosso. Se você deixar de fazer negócio, azar o seu. Eu estou fazendo. Tá? Em off aqui a gente conversou um outro negócio. Ele vendeu um carro que um cliente deixou consignado lá na loja. O cliente pedia o valor do mesmo carro 0 quilômetro e não abaixava uma moeda. Um cliente chegou sabendo e falou assim, não, mas eu quero o carro porque está pronta a entrega, o outro não tem. Ok. Nós ligamos para o cliente e falamos assim, ó, nós temos a oferta no seu carro aqui pelo valor que o senhor quer. O senhor paga a nossa comissão? Falou, não abaixa R$1. Falei, então eu não tenho como vender, porque eu vou gastar nota fiscal, vendedor, garantia, vou pagar ICMS, vou pagar... E como é que eu vou ganhar dinheiro aonde? Não, pede acima. Tá, então o senhor não vai fazer? Não. Então tá, eu não vou vender seu carro. Não, daqui a pouco vem uma proposta melhor. O Rodrigo, insistente, garoto novo, insistente, falou assim, cara, eu não quero perder esse cliente. Eu achei um carro na Web Motors em uma concessionária parceira nossa, igualzinho. Falei aqui, Rodrigo, o carro tá aqui por 10 mil a menos. Aí ele, pô, boa ideia, vou ligar para lá. Ligou para lá, comprou por 20 mil a menos. A concessionária tinha um carro seminovo, igual a desse cliente, igual. 2.000 quilômetros a menos. 2.000 quilômetros a menos. Nós compramos por 20 mil a menos do que o cliente quer, porque ainda está pensando na tabela FIP. O carro dele ainda está lá para vender. E nós vendemos o mesmo carro e demos a oportunidade a ele. Paga só nossa comissão, 5%. O carro dele estava vendido. Então, se ele não fizer, a gente está fazendo. Eu não vou deixar de fazer negócio. O primeiro prejuízo é sempre melhor que o segundo. Não é prejuízo, cara. Ele comprou o carro mais barato do que ele está vendendo hoje.
Nós vendemos o carro para ele. Eu comprei de concessionária, então a gente pagou mais barato de uma concessionária que de uma pessoa física. Mesmo carro. Mesmo carro. Igualzinho. Igualzinho. Essa percepção que a gente estava falando, os clientes ainda estarem viajando em que... E porque tem muita gente que se baliza na Web Motors, né? Mas tem muito preço da Web Motors que não... Nós também passamos por isso. Eu não vou culpar o consumidor final. Nós também passamos por isso. Cara, se isso daqui está acontecendo com todo mundo, por que não pode acontecer comigo? Eu tinha carro lá que eu pedia horrores acima da FIP. Não, isso aqui não vai ter. Isso aqui não existe. Isso aqui, para arrumar um carro dessa quilometragem aqui, demora 10 anos. Eu quero X. Aí a gente passou muito tempo vendendo carro assim. Agora, a primeira oferta eu pego. O jogo mudou, né? O jogo mudou. Nós tínhamos uma média de 30 e poucos 40 carros em estoque, né, mensalmente. Hoje, se você chegar lá hoje, tem 10, 15, cara. Tô recolhido. Pá, tô mexendo aqui. Será que esse vale? Vale a pena? Não sei. Pô, caramba. Tá, vamos comprar esse. Não, esse aqui não. Vamos comprar. Hoje é 1 por 1. Você tem que fazer, que senão no final do ano, quando virar, você tem 1 milhão de IPVA para pagar. E a gente tem a percepção também do 0 km. Então, aconteceu esse boom, né, no seminovo por conta da falta de carro 0 km no mercado. Então, agora a gente já enxerga uma retomada de produção das montadoras. Então, a gente já pensa em Mercedes, a gente já tem quase a linha completa da Mercedes. Toda. A pronta entrega. Então, eu tenho a linha completa da Mercedes é pronta entrega. É praticamente valor de tabela da montadora. Acabou essa viagem aí de todo mundo pedir 100 mil acima da tabela. Então, a gente tem a linha completa, a pronta entrega. Isso regularizando, logicamente, os valores dos seminovos tendem a diminuir, que é o que a gente viu na FIP abaixando nos últimos meses. A gente passou 1 ano e pouco implorando para os fabricantes. Eu quero carro, 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 quero carro. Eles resolveram entregar tudo ao mesmo tempo. Agora segura. E agora é o seguinte, o que está acontecendo com a gente vai acontecer com todo mundo. Não, tá acontecendo. Eu que, por exemplo, tô lá trabalhando com pneu, a gente já tá vendo que esse último trimestre a venda de pneu no mercado, ela diminuiu, mas o aumento de venda de fornecimento de pneus para concessionárias, ela aumentou e acabou empatando. Então, o que a gente perdeu, que o mercado está retraído, o mercado está seguro, por esses medos aí de eleição, falta de dinheiro, não sabe muito bem o que vai acontecer, mas a gente está vendo as montadoras consumindo esse estoque de pneu que as fábricas estão fabricando. Então, isso vai dar um sinal que em janeiro já vai ter mais carro para entregar do que gente para comprar. Já mês que vem, tu acha? Mês que vem já tem já carro. Novembro já está entrando. Novembro, você pode passar lá, qualquer modelo você quiser. Jaguar, Land Rover, Mercedes, a gente tem. E aí vamos ter que fazer tudo de novo, correr atrás dos clientes, né? Aí vamos... Isso daí a gente... O mercado é cíclico demais. Isso daí a gente corre todo dia. Tava um pouco mais fácil, mas a gente corre todo dia. E, por um outro lado, os fabricantes também não querem perder o fio da meada. Eles estão certos, cara. A gente passou muito tempo sofrido. Então, se já tem material para fazer, vamos fazer logo um monte? Depois a gente se acerta. Depois eu vou conversar com a Mercedes, a gente conversa se alguma coisa acontecer, mas ele está falando aqui, o Rodrigão falou, tem todos os modelos? Tem, mas vem todo dia também. Tá vendendo. Sim. Tá indo. Pá. Só que não tinha. Agora tem. Aí você fica assim, caraca, agora tendo, será que vai vender? Aí que é o ódio. A gente ainda não passou por isso. A gente, depois da pandemia, a gente não passou por isso. Exato. Hoje a gente que trabalha com manutenção já está passando por isso. Já está muito mais difícil de vender do que estava antes. Porque assim, para a gente dentro do Auto Center, a escassez do carro, automaticamente ela gera uma venda para a gente, porque o cara ele quer o seguinte, ele não está fazendo aquela manutenção porque ele quer trocar o carro. Mas aí quando ele foi trocar o carro dele, porque muita gente caiu naquela pegadinha de que, vou vender meu carro, porque eu comprei ele a 70, hoje ele vale 90. Mas o carro que ele queria comprar de 150, hoje vale 200. A diferença é igual. A diferença é igual, exatamente. Não mudou nada, a diferença é igual. E como ele não tinha para comprar, ele começa a fazer a manutenção. Exatamente. E aí agora eu tô vendo o mercado de manutenção retrair e ao mesmo tempo a gente está vendo o mercado de montadora aumentar, mas os clientes ainda não estão, eles estão muito indecisos. Não está igual era antes da pandemia, que estava difícil de vender, mais difícil de vender,
Mas também não tá igual era na época da pandemia, que tu tava vendendo o que tu tinha. O medo de acabar, o cara comprava sem precisar, muitas das vezes, ou para realizar um sonho, igual tu falou. E os preços do carro zero não vão diminuir. Esquece. Quem tá achando que o preço vai cair, esquece. Não vai cair. O que cai é o seguinte. O carro usado, ele aumentou a venda porque não tinha o zero para entregar. Sim. E, meu irmão, a gente tem uma coceira para trocar de carro. Eu sou assim, você é assim, você é assim, ele é assim. Aí eu tenho um carro 2015. Aí eu, caraca, eu preciso trocar de carro. Vamos lá ver o 2022. Não tem para entregar. Pô, apareceu um 2018 ali com 5 mil quilômetros. Eu vou ali e troco. Para quê? Troquei. Eu troquei. Eu sou o cliente do carro zero. Uhum. Mas eu fui lá, troquei num 3 anos mais novo, porque não tinha o zero. Aí quando chegar o zero, eu troco o meu 2018. Agora está chegando o zero. Esse cliente, que é o cliente do carro zero, que migrou para o seminovo pela falta do zero, ele agora vai voltar para o zero. Então o mercado de seminovo vai ter que se adequar no preço. Sim. O mercado de seminovo subiu porque surgiram os investidores da pandemia, que surgiram os clientes de carro zero que não tinha, aí ele veio para o carro seminovo. Agora não, o seminovo agora vai vir para a realidade, vai vir para o normal. O seminovo sempre foi a grande venda da empresa e vai continuar sendo a grande venda da empresa. Só que não tem mais aqueles preços malucos, absurdos, fora de padrão, esquece. Que tinha gente disputando, 3, 4 disputando o mesmo carro. Hoje não, hoje tem um comprador, hoje tem 2 compradores para aquele carro, mas tem para tudo. Tudo se vende. Tu tem que botar no preço. Eu tenho o slogan que eu falo o seguinte, bota no jeito que vende. Cara, bota no jeito que vende. Faz um negócio legal que você vai vender. Não adianta você ficar viajando na maionese. Quem vai viajar na maionese vai ficar com o carro agarrado no estoque. Ou o consumidor vai ficar com ele na garagem. Irmão, pega a oferta que você vai vender bem. Daqui a pouco os preços vão cair, porque, como a gente estava falando aqui, daqui a pouco o pessoal que não tem tanto dinheiro assim para segurar, vai recuar a qualquer preço. Hoje de manhã eu estava vindo para a loja e um cliente me ofereceu uma X4M. Aí ele falou assim, cara, eu fui a minha X6 chegou e eu quero vender essa X4 rápido, porque eu tenho que pagar a X6 até segunda-feira. Só que eles me ofereceram um valor muito abaixo do que eu queria. Então se eu vendo ela por menos do que está anunciado na Webmoto. E era bem menos. O carro era 580 na Webmoto, o mais barato, ele vendia o carro dele a 525. 530, desculpa. Aí ele falou assim, falei, cara, não dá para tu deixar aqui consignado com a gente, pra gente tentar e parar lá? Ele falou, não, eu queria vender rápido, vamos ver se a gente faz um negócio rápido. Eu falei, tá bom. Eu fui abrir o Webmoto, ele anunciou o carro dele a 530. Eu peguei o telefone, liguei para ele e falei assim, cara, deixa eu te falar um negócio, vou te dar um conselho aqui. Você está quebrando o contrato que você tem com a concessionária. Na hora que você botou o seu carro a 530, o outro que tem um carro igual vai falar, caraca, eu não vou conseguir vender o meu a 580, por que tem 50 mil de diferença e um carro igual? Também vou botar 530. O outro também vai botar 530. O outro também vai botar 530. A concessionária não vai conseguir manter o que você pagou não, tá? O que ela pagou para você. Ele, não, mas eles vão ter que manter. Ele falou assim, não, vão não. E a gente mantém um valor de avaliação de acordo com o que tem no mercado. Se você está jogando o mercado para baixo, quando você chegar lá na segunda-feira para entregar teu carro, é menos de 50 mil. Aí você acha? Eu falei, acho não, tenho certeza. Tira teu anúncio. Ele tirou. Isso é meio fenômeno do Fusca, cara? Hoje em dia, tu acha? Porque eu tô vendo gente vendendo Fusca aí de 50 pau, 60 que 50? pau, Na 100 Água pau. de Lindóia teve de 400. É. O Léo teve aí com a gente da Escuderia Coqueiro, falou. 400 mil reais um Fusca. Mas isso é uma coisa assim, existem os colecionáveis, os clássicos, né? Que essas pessoas gostam desse tipo de carro, os consumidores gostam desse tipo de carro. A gente fez uma venda outro dia de um carro clássico lá na loja, que o cliente ficou comigo de 9 da manhã num sábado até as 7 da noite olhando o carro. Até sei qual é. Ele ficou de 9 da manhã às 7 da noite. Mas foi uma venda assim, cara, maravilhosa, porque você vê que ele quis fazer, ele gosta de carro antigo, ele quis realizar um sonho dele, que era ter aquele carro que ele gostaria de ter, que ele está procurando há um tempão. O carro estava muito bonito, muito bonito, muito. O carro estava lindo. E o que ele estava procurando no carro? Defeito. Para que ele estava procurando isso no carro?
ele falou assim, Diogo, aqui tá vazando um óleo, o freio não tá funcionando no lado esquerdo, o carro tá subindo um pouquinho a temperatura e parará. Eu falei, tá, o que o senhor quer fazer? Eu dou um desconto aqui, o senhor faz? Não. Era isso que eu queria. Aí eu, oi? Não, era isso que eu queria. Eu tava achando o carro muito novo. Se ele não tivesse defeito, eu ia acabar não comprando. Sabe o que eu quero? Eu quero fazer o que meu pai fazia comigo. Eu tenho uma oficina em casa. E eu vou comprar as peças. E vou fazer eu e meu filho. Legal. Então, foi uma venda até emocionante. Foi legal, foi bacana, né? Qual era o carro? Pode falar? Não, deixa quieto. Então, assim, ele tirou o filho dele do celular, ele tirou o filho dele do laptop, ele tirou o filho dele do Fortnite, ele vai tirar o filho dele num sábado, num domingo, para trocar o óleo, trocar a pastilha de freio, para fazer as coisas que o pai dele fazia com ele antigamente, que eu não faço com minhas filhas, que não sei se vocês têm filhos, vocês não fazem mais, que muita gente não faz mais hoje. Sim. Então, assim, além da gente vender os carros normais, a gente também vende histórias de vida lá. E isso é muito legal. E aí eu falei assim, caraca, então comprar o carro pronto não é o negócio. Ele falou assim, não, a gente que coleciona carro, a gente gosta que o carro tenha uma besteirinha pra fazer, um negocinho, pra meter a mão na massa ali. Às vezes eu chamo um mecânico meu de confiança, tô lá com ele tomando cerveja, mexendo no carro. E minha mulher reclamando em casa. Mas você tá no carro, não tô nem aí, tô tranquilão. Então, assim, é muito bacana lidar com esse público. A experiência é muito legal. É muito legal. Muito legal. Agora, aproveitando, a Mercedes mudou um pouco o posicionamento, né? Total. A Mercedes agora ela não é uma marca premium, ela é uma marca de luxo. Então, se antigamente a gente comparava a Mercedes com BMW, com Audi, hoje em dia se compara a Mercedes com Porsche. É uma mudança na segmentação da marca mesmo. Tá? E isso reflete na exclusividade do produto. Então, você vê, por exemplo, a BMW esse ano vendeu 14 mil unidades, né? Deve fechar o ano mais ou menos com esse número. E a Mercedes deve fechar o ano com 6 mil. Rodrigo, diferença gigantesca. Porque é uma questão da exclusividade do produto. Tá? Eu digo isso vendas ano Brasil. Tá? Então, a Mercedes é uma marca, ela está mudando a segmentação dela para virar uma marca de luxo e, consequentemente, ela vai sim acabar vendendo menos unidades, talvez, do que uma marca premium. Tá? Então, o nosso ticket médio hoje ele é maior do que o da BMW mesmo. Então, eu digo BMW porque as pessoas usam comparar muito... Posso até pegar um comparativo, né? Porque eu vejo todo mundo comparando a chegada da nova série C200 com a 320. Perfeito. E muita gente não consegue montar ali a equação porque que a C200 custa aí 100 mil a mais. Exatamente, 60 mil a mais. Dá para comparar a 320 com C200 hoje em dia ou... Para comparar, eu diria... Acho que não dá para comparar, tá? Mercedes e BMW, mas se eu tivesse que escolher um carro para comparar com a 320, no caso da Mercedes, não seria classe C, seria CLA. Então eu estaria comparando com uma CLA 250, por exemplo, uma 320. Hoje a gente vai ter que rever essa pergunta quando lançarem a nova BMW 320, né? Porque a gente está com... Já está mudando de novo. Né? A gente está com um passo à frente do que está nas concessionárias ainda. Então, chegando a nova BMW 320, a gente vai ver o que eles fizeram para poder encostar. E aí, eu tenho certeza que o preço vai encostar na C200, né? Que é nosso carro-chefe de venda hoje. Então, o preço vai encostar. Por que ela estava tão mais barata? Porque ela já estava ultrapassada. Então, tem esse porém também. A Mercedes ela tem uma coisa muito boa, que ela mantém a linha dela durante muito tempo. Se você compra um carro hoje, você tem a certeza que o carro daqui a 2 anos, 3 anos vai ser diferente. E vai demorar. E você pode ter o carro por mais tempo. Você pode ter um carro, a BMW, outras marcas também, não vou falar só da BMW, eles mudam um pouco mais rápido. Então você tem que estar sempre ali atualizando o carro para você não perder muito dinheiro. Porque é chato tu comprar um carro daqui a 2 anos e falar, mas tem o modelo antigo. Isso é chato, né? Você tem um carro por um bom período, você está sempre com um carro atual. Né? Então a vantagem da
da marca Mercedes-Benz hoje é essa. Eu até queria entender um pouco mais disso de vocês. Eu queria até entender um pouco do ponto de vista de cada um. Porra, a gente tá no meio de carro aí, sabe que tem inúmeras marcas, inúmeros jeitos de trabalhar, inúmeras formas de entregar para o cliente. Na opinião de vocês hoje, por que comprar uma Mercedes? Cara, para mim, Mercedes, assim, meu pai era mercedeiro, assim, se você falar para ele qualquer outro tipo de carro, ele, do jeito brutão dele, ele fala assim, Mercedes é Mercedes. A Mercedes, ela tem conforto, a Mercedes, ela tem luxo, a Mercedes, ela te dá uma sensação de poder, e a Mercedes, ela tem durabilidade. Você chegar hoje e comprar uma Mercedes nossa 2009, é muito diferente de qualquer outra marca ano 2009. Você vê o acabamento, você vê os bancos, você vê o volante, você vê os pedais. Eu tenho a 2008. 2008. Você tem a 2008. Lembrei de você. Pra mim, né? A diferença é muito grande, cara. Você entra num carro 2008, vamos usar o exemplo dele, você entra numa Mercedes 2008 e bota uma concorrente do lado. Por mais que o carro seja bem cuidado, você vê o material, você pega no material. O material da Mercedes é superior. Ela usa outro tipo de qualidade, inclusive também mecanicamente. Quando você vai nas borrachas, quando você vai no reservatório de água do limpador de para-brisa, ele está branquinho, ele não está amarelo. Olha o teu carro. Vai nesses detalhes que eu estou falando. Sim. Você olha um carro, você abre o capô, você fala, caraca, bicho, esse carro não é 2008. O capricho na montagem. O capricho na montagem é diferente. A Mercedes, ela faz um negócio que é assim, ó. Se tu não quiser trocar de carro, você não troca. Desde que você cuide. Já as outras marcas, ela tem um tempinho de durabilidade. Sim. Aí. A gente vê isso muito nítido no caminhão, né, cara? O caminhão porque, assim, cara, no caminhão absurdamente. Ó concurso, quando tu conversa com o motorista de caminhão, que é um cara que usa, né? Porque é muito diferente. O Sprinter também. Então, porque é muito diferente a usabilidade da gente que compra. A gente não, porque eu não tenho Mercedes, mas para quem compra Mercedes para se deslocar, para andar, para passear e tudo, para quem tem que trabalhar mesmo. Por quando tu chega para um caminhoneiro e ele tá dentro de uma Mercedes, tu vê que ele defende aquilo ali, e a primeira coisa que fala é isso aqui é um pouquinho mais caro, mas não quebra. Cara, vocês na pele, cara. Vocês trabalham em auto center. Sim. Qual o nível de Mercedes quebrada você tem lá? Não tem. Só manutenção mesmo. E da concorrência? Na verdade, é mais reposição mesmo, né? Desgaste natural, e a concorrência? Quebra é difícil. E tem mais acentuado. Eu falo isso quando eu tô vendendo mesmo meus carros também, eu falo. Mercedes, eu faço uma comparação. Não estou falando de posicionamento de luxo, nem experiência não, mas eu falo em relação à confiabilidade mecânica, a Mercedes é a Toyota alemã. Exatamente. É isso aí, falou certo. A minha visão é essa. Não, claro que o posicionamento em relação a outras coisas é totalmente diferente, mas em relação à confiabilidade, é um Toyota. Hoje você pode comprar Mercedes o ano que você quiser, que ela não quebra. E se ela quebrar, todo mundo sabe consertar. É fácil, tem peça fácil. Senão a gente não teria carro antigo. Sim. Agora, tem uma característica do cliente Mercedes também, que é o que você falou. O cliente Mercedes é mercedeiro. Depois que ele entra na marca... Não sai. É difícil. Cara, ele vai fazer uma visitinha ali porque o filho entrou na cabeça dele. Aí depois ele volta e ele fala assim, ô, meu irmão, esquece. Deixa eu voltar para lá, que aqui não dá para mim, não. Mas assim, todas as marcas têm as suas qualidades. Tá? Tudo tem sua qualidade. O Rolex é o Rolex, ele vale aquilo ali porque ele tem a sua qualidade. O Breitling tem a sua qualidade, o Hublot tem a sua qualidade, o Bulova tem a sua qualidade. Então, a Mercedes tem a sua qualidade, a BMW tem a sua, a Audi tem a sua, a Porsche tem a sua, a Ferrari. Todos os carros têm a sua qualidade. Todos eles valem. É só você saber o que você está comprando. Quem tem que saber isso é o consumidor. Eu gosto de todos, tá? Eu sou gerente de seminovos. Eu amo todas as marcas. Eu amo a BMW, eu amo a Audi, eu amo todos. Mas cada um tem o seu porém, cada um tem sua característica. Então eu sei para quem que eu vou vender o Audi, para quem que eu vou vender a BMW, para quem que eu vou vender a Mercedes. Qual carro que você prefere revender? Mercedes, porque ela não me dá retorno. Os demais, eu sei que vão me dar uma coisinha aqui ou ali. Então se eu puder, eu já me adianto, eu já faço antes. Resolvido. Um carro X com 40 mil quilômetros, um alemão,
Eu sei que vai ter um barulhinho, não sei aonde ali. Ah, quer saber antes de vender? Manda fazer logo. O cara não retornar, quem já leva pronto, já vai embora. Então, se você souber o que você está comprando, a gente tem problemas de câmbios de carros premium. Sim. Né? Clássicos conhecidos historicamente tem problema de câmbio. Você tem algum problema de câmbio de Mercedes? Não tem. Mas eu já sei. Então eu já vou pegar aquele carro ali na troca sabendo que possivelmente eu possa ter esse tipo de problema. E aí eu vou ver o histórico do cara. Igor, você está me dando esse carro aqui que tem esse problema crônico de câmbio. Não estou dizendo que o seu carro tem problema de câmbio. Estou dizendo que tem problema crônico. Não, peraí, ele passou e fez todas as revisões certinhas. É um carro que eu tenho confiança. Porque se der um problema crônico, eu tenho como ir e provar que é o problema crônico da marca e eu vou fazer aquilo ali, aquele serviço dentro de uma concessionária. E a probabilidade também é bem menor, né? E a probabilidade é bem menor. Agora, não. Ih, meu irmão, fiz a revisão de 10 mil, depois, esquece. Então, cara, teu carro não me interessa, não me interessa nesse preço aqui. Eu vou assumir o risco. Se quebrar, eu vou lá, faço, pago. Agora, eu não falo nem num posicionamento de marca, assim, vai ser comum a Mercedes, mas está muito em voga agora. Como é que está esse processo de eletrificação da marca? O que vocês acreditam no mercado 100% elétrico e híbrido? E para onde é que a Mercedes está indo? Legal, a gente vai ter agora, mês que vem, 2 lançamentos da Mercedes, que é o EQA e o EQB, que, enfim, na versão combustão seria o GLA e o GLB 100% elétrico, e vai ter também o Classe E, que é o EQE, né, o 100% elétrico. São 3 lançamentos previstos para esse ano, tá, o EQA e o EQB com certeza, o EQE provavelmente no mais tardar início do ano que vem. E a gente já teve esse ano o lançamento do EQS, que é comparado ao Classe S, né? O S63 AMG foi lançado, o EQS 53 AMG, a gente teve esse lançamento agora também. Para o ano que vem, para 23, a previsão da marca é que 10% da frota seja elétrica. Tá? Você vê que esse ano a gente teve, enfim, um volume muito pequeno de elétricos, para o ano que vem já está com 10%. Então, se para o ano que vem a gente planeja vender, a nível Brasil, 7 mil carros, a gente está falando de 700 veículos Mercedes comercializados no mercado. Então, e até 2030, toda a frota Mercedes-Benz elétrica. Já tem noção de autonomia e preço do carro de entrada? Tem. O EQA e EQB devem vir na faixa de 500 mil. Uhum. E o restante a gente ainda não tem essa informação, tá? Mas ele começa em 500 mil e aí vai até um EQS, que é carro lá para casa de 1,5 milhão. Vai ter autonomia mais ou menos de quanto? EQA e EQB, a autonomia algo em torno entre 500 quilômetros. Porra, legal, dá para ir para São Paulo. E aí quando você pega um EQS, que são os carros mais completos, já chega a bater 600 e muito. E se a gente for comparar preço, como ele é uma versão elétrica da versão a combustão, esse carro de 500 pratas aí elétrico, ele a combustão seria quanto? Vai custar 100 mil a menos. 100 mil a menos? Aproximadamente. Então não é tão diferente. Tem marca que a gente vê o preço quase dobrando, quase dobrando, cara? Tem marca que a gente vê o preço quase dobrando. Eu, particularmente, é uma opinião pessoal, eu ainda não me eletrifiquei. Ainda não cheguei nesse... Eu acho muito maneiro, acho super bacana. Eu acho que para você entrar no carro elétrico, você tem que primeiro... a sua cabeça tem que estar mais para frente, porque o carro elétrico, para mim, eu falo para todos os meus clientes, é igual o celular. Chegou em casa, tem que botar na tomada. Sim. Que se você precisar, você está ali. Eu tô com 200 km de autonomia. Vou deixar, amanhã eu abasteço. Aí surge um negócio para você fazer em Búzios. Tá ferrado, cara. Você não vai. 12 horas para carregar. Aí tem que botar. Você chegou em casa, carrega. Chegou em casa, carrega. Chegou em casa, carrega. Então eu ainda sou fã do híbrido. O híbrido plug-in, né? Uhum. Você bota, carrega. Aí você tem autonomia aí, alguns de 70 km, outros 100 km. E você roda no dia a dia, no elétrico. E você abastece, né? Bota a gasolina ali, a gasolina fica lá um tempão. Se você precisar, você mete o pé e vai embora. Não precisa carregar. Mas o elétrico, ele já é o presente. A gente já está vendendo com facilidade total o carro elétrico hoje. Muita facilidade. É muito fácil. Vai chegar o fulano, o elétrico, já tem gente, antes do carro chegar, já dando sinal para esperar o carro. É impressionante como isso mudou.
Mas as pessoas se prepararam. Montaram o wallbox em casa, nas suas empresas, no seu, por exemplo, uma casa de serra. Ele vai gastar aquilo porque aquilo ali você gasta uma vez só. Sim. E serve para todo mundo. Se você compra o wallbox da Mercedes, ele serve para Porsche, serve para BMW, serve para todo mundo. Então você vai no shopping aí, qualquer carro carrega naquela tomada ali. E é o que está acontecendo com todas as marcas. A gente teve recentemente uma Porsche Taycan elétrica maravilhosa. O carro é impressionante, o carro é fora do comum, né? O carro foi assim, e vendeu assim um segundo. O cliente comprou e já tinha tudo pronto. Assim, a minha casa de Itaipava já tem e a minha casa aqui no Rio também tem. Então, quando a gente fala de carro elétrico, a gente lembra logo da Tesla, né, cara? Não sei se vocês já tiveram alguma experiência, se já deram uma estudada. O que vocês acham do mercado da Tesla, não lá fora, mas aqui no Brasil? Aqui no Brasil, o mercado dela eu ainda acho um pouquinho caído, né? Uhum. Mas tu acha por falta de investimento deles? Ou... Não, eu acho que a Tesla ela quis assumir, né, o papel dela mesmo fazer tudo, né? Uhum. Ela não abriu assim para... Ela não veio... A Tesla não bateu aqui na água. Sim. Vai falar assim, cara, eu tô com esse projeto aqui, o que você acha? Eles têm concessionária no Brasil? Tem em São Paulo. Eu acho que tem em São Paulo, se eu não me engano. Acho que você compra pela internet também, não tem negócio desse? Mas assim, você já viu o Tesla de perto? Já vi. Eu, por dentro, vou te confessar que ele não... Falta alguma coisa, né? Você olha assim e fala, caraca, bicho, é esse carro que estão falando mesmo? Sabe? É muito trem-bala, né? Ele é muito sim. A gente é muito visual, né, cara? Falta. Não sei se isso é do brasileiro, não sei, mas a gente é muito visual. Você entra numa... Agora, recentemente, a BMW lançou a iX40, né? Sim. Né? A X40. O carro é lindo. Assim, você olha o carro por dentro, o carro é lindo. A Mercedes com o EQC, você passa lá na loja, cara, o carro é por dentro, você liga o carro, parece um monte de desenho, o carro, o farol pisca pra você, te dá oi, te dá tchau, bom dia, se espirrar saúde, caraca. Você olha assim e você fala assim, pô, isso aqui é um carro, o Volvo, né? A Volvo tá com carros bonitos, né? Elétricos também. Então, eu acho que a Tesla falta uma coisinha, ela pode ter muita tecnologia, pioneira, mas faltou, acho que, pelo menos eu estou falando como brasileiro. Eu acho que a Tesla fez o seguinte, a Tesla falou assim, eu vou fazer um carro no elétrico. E as outras marcas, vou botar elétrico nos meus carros. Exatamente. Pô, falou eu estou falando como brasileiro, né? Eu tô usando a minha visão de brasileiro. Porque o Tesla, o que chama atenção quando você entra nele é o painel, né? Que na verdade é um tablet gigante. É ali que é onde tu vê que parece que eles desenharam o carro para você se concentrar especificamente naquilo ali e não olhar muito mais pro lado, exatamente, né? Então parece que falta alguma coisa. Parece mesmo que tu tá numa cabine de trem-bala, né? O negócio é simplesinho, tu vê que, porra, tu sente que é uma coisa diferente, mas não tem aquela pegada de carro. Mas assim, eu já andei, é um carraço. É um carraço. A tecnologia é surreal, assim, né, cara? O carro é muito bom de dirigir, carro super confortável, motor maravilhoso. E tem uma marca nova aí. Nós tivemos um carro outro dia lá, até para vender, acabou vendendo. Carro uma marca totalmente elétrica. Uma chinesa? É o BYD, né? Cara, os caras fizeram o visual. Eles fizeram o arroz com feijão. Eles fizeram o dever de casa, cara. E parece que eles vão chegar bem mais rápido do que a Tesla aí, né? Porque eu já escutei falar aí que eles estavam pensando em produzir alguma coisa no Brasil. Então, já tem planta, já tem planta, tem a planta bem desenhada. Então, os carros deles são bonitos, sabe? Bem acabados. A gente fica na dúvida na qualidade, né? Porque da onde vem, né? A gente não sabe. Exatamente. Meio complicado. Mas assim, o mercado está com muito carro novo. O mercado tem muita escolha. Você pode ter carros hoje de marcas que não sejam marcas premium totalmente elétricos, até a marca premium totalmente elétrica. E a eletrificação está chegando cada dia mais para a gente. A gente estava falando um pouco antes, para emendar nisso aí, da questão que a gente estava comentando do Igor não querer vender a Mercedes dele, porque ele apaixonou por ela. E aí a gente conversando aqui, eu falei, pô, segura ela que de repente daqui a 100 anos ela vai valer muito dinheiro, né? E tu botou uma pulga atrás da orelha que realmente
se a gente pegar nessa toada de carro elétrico, do carro totalmente automatizado, um carro que vai ter uma, entre aspas, uma vontade própria, que você não vai precisar pegar no volante para dirigir e tal, essas gerações que vêm à frente aí, provavelmente eles vão estar muito ambientados nessa parte do que esse cliente que foi lá, que queria pegar um carro para trocar um vazamento de óleo. Porra, não sei se em 2150 vai ter alguém com vontade de parar na garagem para trocar um vazamento de óleo. Eu não sei nem se vai poder ter um carro que vaze óleo. Exatamente. Não tem mais vazamento de óleo. Antigos. Tu acha que essa questão que a gente também tocou falar no Fusca, nesses carros que estão muito vivos hoje, eles estão muito dependentes dessa geração antes dos anos 2000 e que de repente para frente isso vai se perder? Cara, eu acho que hoje em dia, por exemplo, quando meu pai comprava um carro, ele me levava na concessionária, comprava o carro, aquele carro ali, a gente até apelidava os carros, a gente dava apelido para os carros, aí você cuidava, aí ele comprava cera Grand Prix, comprava flanela, a gente pegava dia de domingo, lavava o carro, aí ele ensinava como encerar. Silibril. Como é que era o nome daquele que passava no painel, ficava pretinho, esqueci o nome. Então você fazia esse tipo de coisa que você tem uma lembrança. Hoje em dia eu acho que com o mundo a gente não tem mais isso. Eu, por exemplo, posso falar a verdade, se eu lavei meu carro com a minha filha uma vez na vida, foi muito. Não é porque ela é menina, né? Eu tenho 2 filhas meninas, não é porque ela é menina, porque assim, eu vou ali para um posto e tu faz outras coisas com ela em vez de lavar o carro. Eu faço outras coisas em vez de lavar o carro. Então, assim, o carro hoje para mim, eu sou apaixonado por carro, eu sou aficionado por carro, amo dirigir. Eu falei da Porsche Taycan, que foi maravilhosa. Para mim foi um dos bons carros que eu dirigi na vida, mas um carro chato. Que é isso, cara? Carro chato. Eu tenho uma CLS 63 lá na loja, que para mim é o carro mais gostoso de dirigir que tem no mundo. Porque, cara, tu entra no túnel e tu começa a acelerar e reduzir, né? Caraca, os carros elétricos não fazem isso, cara. A Fórmula E, né? Pô, cara, pelo amor de Deus, cara. Pô, é troço chato. Pô, aquele barulhinho acabou. Aquele barulho... Eu acho que hoje a juventude não vai ter. Ele tá falando, não vou vender meu carro agora, vou esperar mais um pouquinho. Será que lá na frente a gente ainda vai dar valor a isso? Porque lá na frente você vai ter o quê? Um bando de carro elétrico, que o custo é altíssimo, baterias, módulos, a gente não sabe quando esse custo vai descer. Sim. O carro elétrico ele tem o pós e o contra. Sim. Ele vale muito hoje porque a fábrica banca uma garantia de 8 anos, 10 anos de bateria. E depois? Quanto que vai ser essa bateria? Quanto vai ser essa bateria? Porque para trocar não é fácil, né, cara? É uma senhora bateria. Tem gente que acha que a bateria é igual a bateria que você tem no carro, né? Desse tamanho. Manda entrar embaixo do carro. O chassi praticamente... Manda entrar embaixo do carro. Entra embaixo do carro para tu ver o que é a bateria, para levar aquele bicho todo. E aí, o que vai ser? Então, eu não sei se daqui para frente... Eu aposto no seguinte. A gente que tem... Se você tiver um Mustang Shelby, guarda. O carro elétrico, não sei. Estou na dúvida. Ainda não eletrifiquei a minha cabeça. Porque se for parar para pensar e comparar com um celular, pode ser que nem compense trocar a bateria do carro. Compense trocar o carro, né? Cara, eu vejo muito o seguinte. Os amigos dele são pessoas de um poder aquisitivo bom para ótimo. E tem um amigo dele que eu acho muito engraçado, cara. O cara me chega lá, 1,30, 2012. Aí eu olho assim e falo, irmão, pelo amor de Deus, cara. O cara compra um carro direito para você, ele fala assim, cara, prefiro viajar. Não tá bom, o carro tá me levando. Aí, outro dia, o pai liberou uma grana para ele comprar um carro. Pô, meu pai liberou para comprar um carro. Não vou falar um carro, não. É um carro. Sabe? Não é um automóvel. Eu falei assim, eu olhei para ele e falei assim, cara, tu vai passar a tua vida inteira e tu não vai ter um automóvel, não, bicho? Todo homem tem, cara. Hoje as mulheres estão tendo o prazer de ter um automóvel. Você não vai ter... Pô, é muito dinheiro. Você vê? Assim, então eu vejo muita gente nessa... Eu tô me reconhecendo demais. Eu vejo muita gente nessa... Mas você já teve um carro que você queria. Eu tenho uma Saveirinho top, com 300 mil quilômetros rodados. O carro mais legal que ele teve foi o seguinte, eu posso contar essa história.
Meu primeiro carro muito legal foi um Sonata, daquele isso é 2.4 com verdade. teto panorâmico, né? Pô, o carro era Na época que o Sonata era carro. foda quando eu comprei. Cara, quando eu fui vender, cara, eu não conseguia vender Por dinheiro por nenhum. nada. Mas ele precisava vender pneu, entendeu? Aí tu trocou o pneu no... Nós trocamos um Sonata no pneu. Foi um carro maneiro. Fiquei ótimo, fiquei 3 meses com ele. Foi ótimo. Foi num carrão. Mas Gostei ele bastante. chamou a atenção. Não, chamou Tanto que atenção. você fez negócio, você podia ter vendido Vendi o pra pneu no outro. dinheiro. Troquei em pneu de novo. Aí, ó. Esse é o carro do borracheiro. Mas foi bem assim mesmo. Me passou, passei pro outro. Todos os carros melhores que eu tive foi nessa base aí. Eu sou um carro, eu sou um cara que eu gosto de carro e ao mesmo tempo sei lá, cara, eu acho que eu sofro meio uma overdose de carro, sabe? Você gosta mais do dinheiro. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Uma hora você vai querer o carro, cara. Você tá, desculpa a tua idade? 40? 40. É da minha idade. Você vai querer ter um carro. Você vai querer ter um carro. Você ainda é da geração que quer ter um carro. Sim. Entendeu? Você é da geração que ainda quer ter um carro melhor. Não, eu vou te falar um carro que eu queria ter hoje. Eu queria ter um Impala conversível. É Tá um vendo? carro. Não deixa de ser um carro. Você quer um carro... Eu não sei se eu tô velho Não, ou se eu tô com hoje- espírito de Tá velho maluco. demais, Você se eu tô Se maluco. você comprar um Impala conversível hoje bem cuidado, você vai gastar a grana de um carro zero. Sim. Um Impala tá caro. Você vai gastar a grana de um carro zero. É um carro que eu gostaria de ter, mas não tenho coragem de ter. Ainda. Pode ser. Agora deixa eu te falar uma coisa, eu queria falar contigo, Rodrigo, o seguinte. Pô, tu falou aí no início que o Rodrigo ficava lá, pequenininho lá, tá tentando. Eu sei muito bem o que é isso, porque eu tô rolando no meio de pneu a vida inteira. Hoje tu tá lá, beleza, porra, tá tocando no departamento de marketing, tá se embrenhando cada vez mais nesse mundo. Mas, porra, cara, a gente, por ser homem, porra, é apaixonado por carro. Pô, quando tu é pequenininho, tu ganha o carrinho pra ficar... Meu molequinho, eu tenho um moleque de 2 anos, se tu der um carrinho pra ele, acabou. É um carro, uma bola, pra ele esquece, ele tá feliz da vida. Como que era lá que tu via naquela época lá? O que tu imaginava? Tu já imaginava de trabalhar lá na empresa ou não? Ou tentou fazer alguma coisa antes? E assim, como que é hoje você tá lá com essa galera toda que te viu pequena lá e tudo? E com certeza tu ganhou vários conselhos e vários pescotapas naquela época, tipo, rapaz, não faz isso não porque amanhã eu não vou te respeitar. Se coloca no teu lugar. Tá bagunçando muito o plantão. A gente tem uma coisa muito legal, que as pessoas são muito antigas na água. Então o jogo tá há 22, a gente tem vários funcionários que estão há muitos anos também. Então realmente me viram muito pequeno. Eu ia pra loja, eu amava ir pra loja, né? E sempre tive certeza que eu queria trabalhar lá. Só que acho importante ter uma experiência fora antes, tá? Fora de uma empresa familiar, digamos assim. Então eu trabalhei no mercado financeiro antes. Trabalhei no banco de investimento e agora, por último, numa administradora de shopping center por 2 anos. Assim, foi maravilhoso, tá? Se eu pudesse fazer, eu faria de novo, trabalhar fora, né, da empresa familiar. Mas eu sempre fui apaixonado por carro e sempre sabia onde que eu queria estar. Eu sempre quis estar na água. Então, enfim, tô lá 1 ano. Tem sido maravilhoso, estou aprendendo muito, assim, com o Diogo, a gente conversa todo dia, acho que todo dia eu fico na empresa até umas 8, de 7h15 às 8 eu sento lá na mesinha dele pra gente conversar, isso é... Então... Às vezes você tá negociando, ele vai chegar perto pra aprender um pouquinho, parará. Outro dia ele chegou, me ensina a ver carro aí. Aí eu falei, vamos lá. Eu vou trocando, eu vou aprendendo e é isso. Eles são a biblioteca aí dentro que estão do meu lado e que eu tento usufruir da melhor forma. E nessa época aí, vocês já viam lá? Porra, esse moleque vai estar aqui uma hora qualquer, quando ele crescer ele vai estar aqui. Ele ia muito sábado e domingo, a maioria das vezes domingo. O babá dele, seu Jurandir, né? O babá. O babá, seu Jurandir, era o rapaz que ficava com ele. Quem levava full e trazia. time, levava e trazia. Aí vinha seu Jurandir, daqui a pouco chega o carro com seu Jurandir, uma porrada de moleque pequenininho, andando pra loja, pra lá e pra cá, mas ele sempre muito educado, né? Não, a gente vai olhar aqui, não sei o que, parará, tudo bem, a gente abria a porta. Assim, já sentia que tem uma veiazinha pra poder, a veia é lá de Deus, me livre, né? Sim. Lá passado. O tio dele respira automóvel, cara, o dia inteiro, é impressionante. Impressionante. O cara é de domingo a domingo.
Não tem... Ele não para, ele não fala em outra coisa. Eu encontrei ele esse domingo e a gente falou de carro. Vamos falar de futebol? Não, a gente fala de carro. E fala de carro, fala de carro, fala de carro, fala de carro. Na hora do almoço fala de carro, fala de carro, fala de carro. Na hora do jantar fala de carro, fala de carro. Se tiver que jogar pôquer, ele vai jogar pôquer falando assim, caraca, meu irmão, tu tinha um carro. Aí ele lembra o carro que teu pai teve, lembra o carro que a tua mãe teve, lembra, caraca, meu irmão. Só os mais velhos entenderão. Ele não vai jogar pouco, vai jogar super trunfo. Cara, o cara não para, bicho. Ele fala de carro o dia inteiro. O dia inteiro. É impressionante. Se quiser aprender alguma coisa, é o cara. Ele fala de carro o dia inteiro. Sabe tudo, sabe o que vai lançar, sabe tendência de mercado, o que deu certo, o que não deu certo, preço disso, preço daquilo. Quando, às vezes, até mesmo quando a nossa própria marca lança um carro e ele fala assim, mas quanto? Aí faz, irmão, nunca errou. Nunca errou. Tá no sangue, né? Vive. Aí tem outras que você fala assim, caraca, meu irmão, esse carro aqui tá caro, né? Aí ele, não, pode comprar 5, pode comprar 10. O avô dele era igualzinho. Eu lembro uma vez que a Mercedes lançou aquele Classe A e produziu aqui no Brasil, né? Incapotável? Incapotável. O carro era maravilhoso, fenomenal. A gente vendeu muita roda pra esse carro, cara. Muita. A gente montava carros todos lá. O nome do carro, sabe, era The Collection. A gente montava... Com aquela 5 pontas, estrela. 5 pontas, botava aerofólio, montava Nessa o carro. Época eu contava muito roda no estoque, cara. Era o Ago The Collection. Foi daí que surgiu o nome. E aí, encalhou uns 50 Classe A, 160 lá, verde. Mas era um verde. Eu lembro bem. Era esse verde aqui, da caneca. O presidente da Mercedes, muito amigo do avô dele, ligou para ele e falou assim, estou precisando de uma ajuda. Meu filho, pode falar, meu príncipe. Eu tô com 50 carros aqui, verde, classe A. Você fica com 10? Aí ele falou assim, por que você não me dá os 50? Irmão, todo mundo parou, ficou assim, como é que eu vou vender 50 carros desse verde? Me faz um precinho melhor que eu vou ficar com os 50. Não precisa oferecer mais para ninguém, não. Aí o cara falou assim, como é que é? Aí eu não lembro os valores, eu sei que o carro era mais barato. Daqui a pouco chegaram as carretas. 50 Classe A verdes. Aí ele, na época eu era vendedor ainda, aí chegou pro gerente, meu filho, a calçada das 2 lojas, só verde, tá? E um carro custava R$ 39.990, aí ele botou o carro a R$ 33.990. Agora, manda fazer uma faixa. Naquela época tinha faixa, lembra? Mania de... Porsche a Porsche. Classe A partir de R$ 33.990. Vendeu tudo. Em um mês. Foi o recorde de venda hoje. Foram 140 Classe A 0 km em um mês. 50 verdes. Ninguém acreditou. Ele falou, cara, meu irmão, não é possível. E pela segunda vez lançaram uma tal de Dodge Journey SE. O carro não tinha nada, era 5 lugares com calotinha, custava R$ 79.900. Tinham 15 carros desse vermelho, vinho, Bordeaux, na fábrica. Aí o presidente da fábrica ligou para ele, perguntando se ele queria ficar com algumas unidades que estava precisando, e falou assim, me dá as 15. Eu falei, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer com 15 carros desses? Naquela época, o número de venda era totalmente diferente. Mesma coisa, calçada toda de faixa na porta e o carro lá com o preço mais barato que os outros. Vendeu tudo. Então, assim, eles respiram isso. A família Nashbar respira automóvel. E por que água? Qual o nome foi o nome? Aí, isso aí você vai no AgroCast 1 que tá a explicação lá. Cara, é muito complexo. Tudo que te falar é mentira. Até o que eu te falar é mentira. Porque ninguém sabe. Ninguém sabe. Já descobriu? A história do nome Ago, lá em 1954, meu avô comprou uma oficina que já tinha o nome Ago e ficou Ago. Então, a história é essa. Simples. Quando ele comprou a oficina já era Ago. O nome estava lá, Ago. O nome bonito, vamos botar a loja Ago. Pronto, Ago. É a primeira letra do alfabeto. Então aproveita e dá um spoiler, porque a Ago agora tem um podcast. A gente falou de marketing, vai voltar dentro do podcast e perguntar por que a Ago decidiu fazer um podcast. Boa. Eu acho que o podcast, o objetivo era trazer quem está por trás da operação.
Então, a gente pensa em operação de carro, em Instagram, em divulgação em redes sociais, em YouTube. A gente vê muito massivo aquele conteúdo de carro, review, carro. A gente queria tirar um pouco disso e fazer, cara, quem são as pessoas por trás desse negócio de carro? Então, as pessoas, quem é o Rodrigo, quem é o Diogo, quem é o Pedro, quem é o Voy, quem é o Evaldo, quem é a equipe por trás disso tudo. Então, a gente literalmente senta numa mesa de bate-papo e conversas sobre carro. Ou seja, o meu cliente ficou sobre carro, aí tem um sobre blindagem, outro sobre oficina. Então, o cliente que está interessado em entender um pouco mais de como que a gente trabalha, ele vai lá e vai entender um pouco sobre isso. Então, a gente conversa de carro de uma maneira irreverente, mas... E para tirar um pouco desse negócio de carro, publicação, Instagram, review e tudo mais. Sim, para criar Desconstruir um pouco, né? Exatamente. Foi muito legal isso também. E assim, uma coisa que vocês também, como a gente falou lá na frente, estão sempre um passo à frente nesse tipo de coisa. Porque eu lembro que quando a gente foi fazer o nosso podcast, né? E aí a gente, queria só um estúdio pra fazer, acabou que não tinha estúdio e tal, beleza, juntamos nós 3 malucos e fizemos aqui o seu pod. E aí o Will falou, a primeira coisa que ele falou assim, cara, isso aqui vai conversar muito com a galera da Água, porque os caras estão pra frente, eles gostam disso, isso aí, e como que nós vamos fazer? E aí conversa aqui, conversa de lá, conversa aqui, conversa de lá, o Will falou comigo, já tem a tática perfeita pra eles aparecerem aqui. Como? O episódio número 1 vai ser da Água. Vamos chamar o Pedro pra eles verem que isso aqui vai funcionar. E, deu, sei lá, 2 semanas, vocês já estavam gravando aí. E foi muito legal e tá sendo, né? Cara, eu acho que esse bate-papo é muito interessante. O podcast é muito interessante. Eu acho que deu a chance, em todos os segmentos, de você mostrar a realidade, mostrar o que é. A gente tem a chance de mostrar aqui para o consumidor, para o nosso cliente, o que a gente, na realidade, está ali dentro fazendo. Porque muita gente olha aí e fala assim, o cara pagou 100 mil no meu carro e está vendendo por 150. Ele está ganhando 50 mil que ele está me roubando. Cara, nessa margem aqui, tem um monte de imposto. Eu tenho aluguel, eu tenho custo, eu tenho funcionário. Garantia. Eu tenho garantia. Aí quando eu vendo, aí vem imposto e lucro. Porque ninguém vive sem lucro. Quando você paga R$850 numa consulta de um senhor cardiologista, ele não ganhou os R$850. Ele também tem imposto, aluguel, custo, funcionário e lucro. Ninguém vive sem lucro. Então, aqui abre o espaço para a gente poder mostrar um pouco de tudo que a gente passa e por que isso. Hoje as plataformas digitais ajudaram o cliente a vender o carro dele bem? Legal, não tem problema, pode vender. Ele vai ter o trabalho dele para vender o carro, vai ter que mostrar o carro, vai correr o risco dele e ele vai lá e compra um outro carro comigo, não tem problema nenhum. Cada um faz o que quer. Mas a gente fala, o carro é mais desvalorizado na concessionária? Não. Eu pago de acordo com o que eu tenho de custo, com o que eu tenho de gasto e com o que eu quero de lucro. Se você trouxer o seu carro mais bem cuidado que o normal, esse spread diminui, porque eu vou valorizar. O tempo que você gastou encerando, o tempo que você gastou no mecânico, eu valorizo isso. Se você não fez, eu não posso valorizar, porque eu vou gastar. Então eu tenho que descontar. E se você não gostou daquilo, desse valor que eu te dei, deixa lá comigo para vender. Vira meu sócio naquela operação. Anuncia você, anuncio eu. Tá lá, tem 700 metros quadrados, teu carro fica dentro do ar-condicionado. Vai lá, teu carro vai estar lá. Exposto na Avenida das Américas, na Webmotos, em todas as plataformas digitais, nosso Instagram para vender. E vamos ver se vende. Então a Água trabalha com a parceria também, não é aquela história de vou comprar barato para vender caro. Não tem história de comprar barato para vender caro. Eu mostro quanto pago e mostro quanto vende. Não gostou, consigna. Sim. Consigna. Na consignação, eu tenho o meu custo também. O mesmo custo que eu tenho na compra, eu tenho na consignação. Por isso que eu cobro a comissão. Sim. É menor, mas eu cobro a comissão. Então a gente trabalha com muita parceria. Tem muito carro consignado lá dentro. Às vezes um carro que está aqui, ficou um mês na minha loja, não vende. Vai para a loja do outro, vende. E vice-versa. E a garantia é a mesma, né, João? A garantia é a mesma. O mesmo está aqui,
nessa loja há um mês, vai para minha loja, vende um dia. Acontece, cara. Às vezes é só você mudar de posição. O cliente não viu lá, mas ele vê aqui. Ou o cliente não viu aqui, ele vê lá. Só que hoje em dia, o que eu falo do fluxo, não tem um carro que tenha ficado ali na loja. Graças a Deus, a gente tem dado, com muito trabalho, muito esforço e também um pouquinho de sorte, a gente tem vendido muito bem e tem dado bastante resultado. Só que então, a gente tem hoje o seu programa Piloto Automático, que é muito bom. Já passaram várias pessoas aqui que falaram coisas interessantes. A gente teve o nosso querido Gerson com a adulteração de quilometragem, que foi maravilhoso o que ele falou. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o custo. O custo que a gente tem de manter uma operação dessa. Não é barato, cara. A gente tem um custo mensal lá que vocês não têm noção. Para manter um padrão daqueles é muito grande. Sim. Então, a diferença da Água, uma loja da esquina, é que a loja da esquina tem um custinho desse tamanho aqui. Ó. A nossa tem um custo desse tamanho lá. Mas vai ver nossa estrutura, nossos funcionários, a seriedade que a gente trabalha, a responsabilidade que a gente tem com o seu carro consignado lá, com o carro que eu te vendo, com o carro que eu pego na troca, a documentação, emito nota fiscal de compra, fecho o recibo na hora, te dou comunicação de venda. Vai ver se é assim aí fora. Tu vende o carro, ele não transfere, vai direto do Igor pro Fernando, e aí não faz comunicação, o Igor está enchendo o carro do Fernando de multa e vira a bola de neve. A gente não, a gente lá faz tudo organizado. Cara, a gente, graças a Deus, deita a cabeça no travesseiro e dorme todo dia. É legal tu falar isso, porque muita gente vê o bolo pronto, mas não vê como é que faz, né? E a gente sabe, assim, que no nosso ramo, não só no nosso ramo, em qualquer ramo que a gente tem uma oportunidade de conseguir fazer um movimento sem ter tanto investimento, muitas das vezes a pessoa entra no teu estabelecimento, trabalha contigo, aprende e sai para fazer uma coisa parecida. Se a gente for imaginar do cara montar uma concessionária Mercedes para comprar um estoque de carro e tudo, ele vai precisar de um montante de dinheiro que muitas pessoas não têm. Mas o famoso meio-fio veículos está aí, que muitas das vezes o cara pega aquela expertise e ele não tem nada investido, ele tem só o meio-fio, ele e os carros consignados, né? Nesse percurso que vocês fizeram até hoje aí, teve muita gente que entrou meio que para aprender e sair para fazer uma concorrência? Teve. Como que vocês tratam esse... Hoje tem o meio-fio veículos e tem o underline veículos, né? Hoje tem gente que não tem nem loja. Aí só tem o Instagram. Isso, foto. O cara vai lá na tua garagem, tira a foto, anuncia o carro. Vai lá na tua garagem, tira a foto, anuncia o carro. Vai lá na tua garagem, anuncia a foto, tira o carro. E anuncia e vende. Só que esse cara, ele não sabe que ele tem a mesma responsabilidade de garantia que eu tenho. E não sabe mesmo. E eu vou te falar que nem o consumidor final sabe. Nem o consumidor final sabe. Quando você compra o carro vou usar teu nome de novo, Igor. Do Igor, no Instagram. O Igor anunciou o meu carro e o meu carro quebrou. E eu não te dei a garantia porque eu sou um consumidor final, você pode ir para cima do Igor. Entendi. Que ele foi o intermediário daquele negócio, ele tem responsabilidade civil naquilo ali. É lei. Total. Tá? Então, o underline veículos hoje, eles são pessoas que tem que tomar muito cuidado com o que estão fazendo. Sim. Que às vezes o cara quer ganhar R$500, R$1.000 num negócio ali, é só porque... Cuidado, cara. Aquilo ali pode virar 10 mil de prejuízo. Sim. Então é por isso que a legalização da venda do automóvel tem que ser feita. Importante, né? Agora, tem o underline veículos, o meio-fio veículos, que são nossos parceiros. Esses são muito bem-vindos. Trabalharam com a gente, abriram loja, se deram bem. Cara, a gente torce para isso. A gente torce para que as pessoas se deem bem. Dá para todo mundo, né? Dá para todo mundo, cara. Tem um sol para cada um. Tá ótimo. Tá perfeito. E esses aí, eles têm a abertura total na nossa loja. Chega lá e fala assim, eu tô com um cliente para o Maybach. Posso levar ele na casa dele? Pode. Vai lá. Quer que eu mande o segurança junto contigo, motorista? Quer mandar de carreta? O que você quer fazer? Não, eu vou. Manda um segurança junto comigo. Vai lá. Eu posso botar na minha loja para mostrar pro cara amanhã? Pode, vou mandar levar aí. Não tem problema não. A gente tem confiança nesses caras. E tem outros que não foram pro lado ao contrário. Saíram de lá batendo na gente. Cara, não adianta. A gente tem que ser parceiro. Eu não posso falar mal do teu pneu, eu não posso falar mal do teu auto center. Eu tenho que falar bem, vou precisar de você um dia, cara. Você vai precisar de mim um dia, vou precisar do Rodrigo. Então o que custa você sair com a porta aberta? Tem muita gente que chegou lá, aprendeu, pegou lá
roubou um pouquinho de cliente durante um tempo, mas depois a gente recupera de novo. Sim. Tu nota que essa galera que vem mais para fazer esse tipo de trabalho, que não é um trabalho tão confiável, vem mais de outras localizações do que propriamente está aqui do Rio? Não. É assim, o pessoal de outra localização, ele já vem montando o próprio negócio. Entendi. Esse cara que eu tenho medo. Então, mas tu sente que o cara que vem para montar uma loja, para de repente já pré-programado que ali vai ter uma vantagem diferenciada, que se acontecer alguma coisa ele já sabe para onde ele vai, tu nota que vem mais de outros lugares do que ser mais carioca da gema? Vem. O cara vem de aventureiro. Outros estados, ele vem, se aventura aqui um pouquinho, deu errado, vai embora. Tem muita gente que abre a porta em 6 meses e fecha e acabou. Às vezes deu uma volta em 1, 2, 3, 4, 5 ali e meteu o pé e foi embora. É legal que no dia que o Pedro veio aqui, o Igor perguntou para ele que quais serão as dicas para não cair num golpe, porque hoje está muito, né? O que teve de gente vendendo carro no LX aí e para ganhar sinal e sumir. E o que ele falou, a coisa que mais me marcou foi isso aqui, cara. Procura saber de onde que é a empresa, qual é a procedência dessa empresa, quanto tempo tem aquela empresa ali, onde está localizada, quem é a galera que trabalha lá, que tu não vai se decepcionar. E ele falou isso com a boca cheia para falar isso sobre a água, por exemplo, né? Porque a gente nota mesmo que, de vez em quando, não só no ramo de carro, qualquer ramo, né? Eu lembro que quando eu tinha uma lojinha pequenininha, cara, lá em Teresópolis, o cara me veio num ano vendendo chaveiro, e um chaveiro que todos os clientes gostavam, aquele chaveiro que tu abria garrafa. Né? Pô, um chaveirinho, todo escrito estilo, tudo bonitinho. O cara foi lá e viu, pô, aí no final do ano, tipo, comecei fazendo no dia 1º de dezembro, quando foi no dia 20 de dezembro, já não tinha mais 2.000 chaveiros e tal. No ano seguinte, quando ele voltou, ele me pegou o sinal e nunca mais voltou. Então, assim, a gente vê que é a galera que vem de fora fazer isso. Isso que o Pedro disse é uma coisa que é muito, muito básico para quem quer comprar, para quem quer ter uma garantia. Tudo é entender onde é que tá aquela empresa, da onde que ela veio, né? Quem que tá lá. Isso corrobora com tudo que tu disse aí, né? Além de saber da empresa, procura saber de onde veio o carro. Quando você vai comprar um carro, você procura saber por que eu vou deixar de vender um carro bom se eu tenho uma loja de usado e aí o carro está na loja do Rodrigo, ali na frente. A Água tem loja de carro usado, boa. Se o carro tá bonito, tá aqui enfeitado, por que a Água vendeu para ele? Pô, vou dar um pulinho lá na Água. Eu tô vendo um carro assim, cara, eu não minto, esquece, pode ser meu amigo. Eu falo assim, vendi esse carro aqui, que esse carro teve uma batidinha do lado direito, aconteceu isso. Por isso que ele tá vendendo ali na esquina por um preço inferior. Mas não é nada demais não, só que não é o padrão Água. O laudo cautelar é fundamental para comprar um carro hoje? É fundamental, mas ele não é o dono da razão, não. É. Eu já vi passar cautelar em coisa que o cara não viu. Fora que não pega a parte mecânica também, né? Não, fora que não pega a parte mecânica. E já vi, eu tive um grande problema com o EcoSport. Carro zero, com 10 mil quilômetros. A pintura do EcoSport, se você pegar, dar uma olhada assim, ela é meio, a gente chama de casca de laranja. Sim. Né? Uhum. Se você olhar o carro assim, mas é assim mesmo, é original. Carro. E aí o vistoriador do laudo cautelar falou que o carro era retocado. Tava 2 lojistas, um cliente que é colecionador de carro. Falei, irmão, esse carro aqui não tem um retoque. O cara não tem, mas eu vou ter que reprovar, porque ele tem sim. Não tem. Os quatro falaram assim, se você reprovar esse carro, nós 4 vamos te processar. Vamos processar a tua empresa. Liga pro teu gerente aí. Ligamos pro gerente, falei com o gerente, cara, eu queria que mandasse uma outra pessoa aqui, ou eu mando o carro aí para você analisar, e queria que, ou melhor ainda, fizesse dentro da Ford. Que se vocês reprovarem esse carro aqui, vai arrumar uma confusão imensa. Aí, qual carro? EcoSport? Pode deixar. Aí mandou um outro cara lá, o cara foi, explicou para esse vistoriador, que era um novato. Isso aqui é isso. Aí, aprovaram. Então, assim, a vistoria cautelar é necessária? É, totalmente necessária. Mas ela não é a dona da razão. Não é só porque o carro está com a vistoria aprovada que você tem que confiar naquele carro.
Aquilo é um passo. E tem mais. Da mesma forma que tem várias empresas que vendem carros que são sérias, tem várias empresas que fazem laudo cautelar que são sérias. Sim, E algumas que não são. e algumas que não são. Tem E as uma pe- regulamentação para quem faz laudo cautelar? Tem que ter, sei lá, um selo, alguma coisa assim? Ou pelo Boa menos, pergunta, não sei. o que eu conheço existem empresas de laudo cautelar que elas trazem mais confiabilidade porque elas têm processo de auditoria interna que você consegue participar. Algumas verificações com mais de 4 pessoas envolvidas no carro, central de validação, mas eu acho que não tem um órgão que regula isso não. Não, eu acredito que não tem. Eu tenho um amigo nosso que é lojista aqui na Barra, muito meu amigo, ele comprou uma Hilux. Isso foi em 2017. E o antigo proprietário tinha colocado uma Aro 24 na Hilux e estava pegando. Aí ele cortou um pedacinho da longarina para poder parar de pegar. E ele comprou o carro, foi fazer vistoria cautelar, a vistoria cautelar aprovou, puf, tudo certo. Quando ele foi vender, o carro foi para São Paulo, uma outra empresa de vistoria cautelar reprovou. Ele falou, estou com o laudo aprovado aqui. Não, aqui está reprovado, está aqui a foto. Aí foi para o antigo dono, perguntou, irmão, por acaso, eu fiz. Eu fui botar uma roda Aro 24, aí estava pegando um pouquinho, aí deu uma cortadinha ali. Tirei um pedacinho. Uma da olhadinha. Nada demais, tudo tranquilo. Aí ele falou, pô, peraí, quando você faz o laudo cautelar, você tem o seguro do laudo cautelar, né? Ah, tem o seguro? Tem o seguro, ah, laudo não cautelar. sabia. Como é que funciona esse Se o seguro? laudo cautelar te errar, Você tem que contratar o seguro. do você laudo contrata o cautelar. seguro. Ah, tá. Se ele errar, você teve um prejuízo, ele te paga. Paga a diferença. É, mas aí o plano é o laudo cautelar mais caro. É o Sim, plano. é Você o- tem um plano. Cada laudo, né, você faz o plano. E ele fez esse plano. Cadê que ele recebeu? Até hoje. Até hoje. Tá sem receber. Isso é complicado demais, né, cara? Porque tu atesta, isso aí é tipo... a gente fala no pneu, né? O pessoal do pneu não gosta muito que fala. Mas inventaram aí aquela etiqueta igual de geladeira pra botar no pneu. Sim. Porra, e a gente que trabalha com pneu, tem pneu que tu olha e tu fala, cara, Nessa etiqueta não. porra, não faz dá, sentido nenhum. Eu- Porque aquilo não tem uma fiscalização. É uma coisa que o próprio fabricante indica. Então aí fica complicado demais, né? Cada um vende seu peixe, né? Agora eu vi também que o laudo cautelar, ele ajudou muito, mas que nem a FIP, né? É vilão, mas é bonzinho e é vilão. O laudo cautelar, ele acabou enviesando muito. Eu acho que no passado muita gente acabava caindo num golpe que pegava carro batido que tinha sido recuperado. O laudo cautelar veio que assim, resolver esse problema, né? Mas eu vejo hoje que o consumidor ficou completamente cismado, por exemplo, com coisa de repintura. Às vezes o carro teve um retoque, aquilo ali é suficiente para criar muita resistência na compra do carro premium. Na opinião de vocês, é problemático o carro ter retoque? Cara, é problemático sim. O carro premium, o carro com retoque, ele tem um certo... uma certa dificuldade. Então, se você chegar lá hoje, eu tenho uma BMW M5 que ela tem uma moça que tirou um pedacinho de tinta no paralama direito. Aí você me pergunta, por que você não fez? Para mostrar para o comprador que quando eu fizer, o que era. Porque se eu fizer e fizer o laudo cautelar, vai dar o retoque. Sim. Então tá lá. Hoje eu tenho lá um carro com isso, eu tenho lá um carro com uma moça, um arranhão na porta. O carro tá todo polido, tá lindo, maravilhoso, mas tá lá o arranhão na porta. Pequenininho, mas tá lá. Eu te mostro que eu vou fazer para você, mas eu tô te mostrando o que é. Então a gente já pulou pro lado, já que teve dificuldade, eu vou deixar aqui para poder ver. O laudo cautelar ajuda muito em algumas coisas que a gente não sabe. Por exemplo, você teve um problema na garantia com o teu carro, trocou o motor, só que não acertaram o documento no Detran e na BIM. Se você pegar um carro, tu vai no Detran aqui do Rio de Janeiro, eles não tiram nem decalque de motor. Vai embora. Sim. Tu vai ficar aquilo o resto da vida. Aí quando você vai no laudo cautelar, ele te mostra que o motor foi trocado. O laudo cautelar tem essas particularidades que são necessárias. Eu falo que ele não é o dono da razão, mas ele é necessário. Tem que ter. Sim. Então todo carro que entra com a gente lá tem esse laudo. Então, É uma das etapas de análise. é uma não das a etapas única. de análise. Então, assim, já que você falou do retoque, o retoque é o vilão, ele é o vilão. Então, eu não estou fazendo ele antes. Estou fazendo depois.
Pode pegar as fotos lá. Você vai ver carro nosso na Webmotors anunciado com arranhão no para-choque. Coisas que não sejam grotescas. Eu não vou pegar um carro com a porta amassada e vou deixar dentro do salão com a porta amassada. Eu tiro a foto da porta amassada, deixo no histórico do carro, faço, e quando o cliente pergunta, está aqui, ó, essa porta aqui estava amassada. E no laudo cautelar vai estar apontando. Vai chegar um cliente que não vai ligar e vai comprar. Mas a maioria deles já acaba ligando. Vê se arruma um que não teve. Tá bom, vou arrumar um que não teve. Mas eu não vou deixar de revender um veículo porque o cara amassou uma porta, abriu, foi na coluna. Eu não vou comprar um carro batido. Sim. Batido é diferente. Retoque no para-choque, uma porta, um paralama. Não vou desabonar um carro por causa disso. Também não vai valer igual um carro que não tem nada, né? Ele tem a sua desvalorização ali. Isso aí é real. Isso aí. Reta final? Reta final que a gente já aprendeu eles aqui. O demais, da né? Mercedes é da gente. O telefone não para de tocar. Porra, o Rodrigo já olhou ali umas 5 vezes, teu relógio já mais umas 5. O patrão já tá chamando aqui, já deve estar me gritando lá. Então, recados finais aí para quem quer achar a Água, as marcas. Onde é que tá a Água hoje? Hoje a Água está presente em 3 endereços. 2 na Avenida das Américas, uma Água Mercedes, a outra a Água Geral, né, que a gente estava falando. A gente não gosta, o nome da Collection não é oficial, né? Então a gente fala, uma é a Água, outra é a Água Mercedes, e a gente tem em Niterói também Land Rover, Jaguar e Mercedes. Estamos no Instagram também, @GrupoAgo, e todas as redes sociais, todas as plataformas de venda. O AgoCast sai... No AgoCast também. O AgoCast a gente solta no YouTube. Uhum. A gente grava e edita e solta imediatamente depois. Sim. Então lá no YouTube, AgoCast, vai ver vocês aí dando mais lá no YouTube, na verdade, é Ago TV. Ago e TV. o AgoCast é uma das playlists do nosso canal. Pô, legal. É muito bom, né? E aí, Diogão, considerações finais? E agora estamos no piloto automático. Agora piloto automático. Enfim, né? Agora sim, né? Demorou agora mais vamos. Marcamos umas 2 vezes e conseguimos fazer. Tu quer saber de vender pneu, tá vendo? Tem que vender, tem que cuidar do povo, né, cara? Tem que ir lá dar comida pros lambari, pô. Senão como é que eu vou fazer? Tá certinho, tá Senão certinho. mata. E pra você que viu o podcast aí até o final, segue lá. Uma coisa importante aqui pra falar pra vocês que de repente passou desapercebido. Tanto o Piloto Automático quanto o AgoCast gravam aqui no Seu Pod. Seu Pod é um estúdio aqui na Barra de Tijuca, no Rio de Janeiro. Maravilhoso. Recomendo para todo mundo. Feedback de cliente na tela. Então, pô, se você tem a vontade de gravar um podcast, não precisa ser um podcast eterno, vem aqui fazer uma experiência, grava um episódio, 2, 3, uma temporada. Se você tem essa vontade, tem esse sonho, aqui a gente vai ter a estrutura do Seu Pod aí, esse senhor bigodudo, que a gente está aqui com vários planos para você sentar aqui, conversar, fazer tua resenha, trazer um entrevistado, fazer uma resenha empresarial, o que vocês quiserem. Segue lá no Instagram, @seupod, faz contato lá pelo direct, você vai ter um super atendimento, um preço muito acessível, agradável e um material de primeira. Exatamente. Agora, para você que já escolheu o seu estúdio, escolha melhor quem vai estar do teu lado, porque se eu pudesse, eu mudaria com certeza. É verdade. Obrigado, tá? São coisas que a gente faz sem saber. Já que vocês me chamaram de velho no início, o Seu Pod, ele é uma mistura do bigode do Igor com o teu cabelo? Não, o meu ex-cabelo, né? Não tem O meu ex-cabelo, inclusive... Então tá. É porque só pode não ter cabelo. Não tem, não. Inclusive, eu estou aqui pedindo patrocínio para a clínica Estâncias de um Careca. Mais cabelo. Me patrocina aí mais cabelo, pra gente botar aqui na tela. Eu vou fazer todo o passo a passo, porque pense pelo lado positivo. Se você patrocinar o meu implante, vai ser muito mais barato que se tiver que patrocinar o desse rapaz, porque tem que cobrir um campo de futebol de cabelo pra encher essa cabecinha linda. Obrigado, tá? Muito obrigado, valeu. Aquele abraço. Obrigado. Um Obrigado. abraço.